Vem aí, mais uma transmissão da Rádio Fute Rio, Paixão ao vivo. Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade, no único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Gabriel Andreso. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você, muito boa tarde, são 6h06 iguais aqui em futerio.net. Está no ar o Fute Rio na geral desta segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2018, e você a partir de agora ligado conosco na cobertura mais completa do futebol carioca, aqui em futerio.net/rádio, com o Fute Rio na geral, um programa que é debate e informação, sempre todas as segundas e sextas-feiras, das 6 às 8 da noite, sempre em nome de Furnas 60 anos, energia que se renova dia após dia, criativos design, comunicação com criatividade, e Engearc Construções. Ligue 2580-1334, 2580-1334. Hoje no Fute Rio na geral, tudo que rolou nesse final de semana na seletiva, a vitória da Cabo Friense, líder, o Bom Sucesso reagindo e goleando o Resende fora de casa. E o Goitacás sobrevivendo, ganhando do América, que é o primeiro eliminado desta seletiva. Já é o time que conhece com 2 rodadas de antecedência o seu destino, que vai ser o Grupo X, o Grupo da Morte, e a luta para não voltar à segunda divisão. Segue o Calvário Rubro ainda nesse começo de 2018. Se o acesso do Mecão foi sem efeito, o do Goitacás ainda tem possibilidade de se concretizar em 100%. O Goita que recebe o Resende no próximo dia de quarta-feira no Arizão, e com uma vitória entra na última rodada, quem sabe até no G2. Além de traçar um panorama dessa rodada no final de semana, falaremos sobre o que aguardar para quarta-feira, porque depois de amanhã já tem bola rolando e, é claro, tem o futerio.net em cima do lance, em cima da jogada, com as principais informações e, é claro, também com os jogos que acontecem para decidir ou começar a decidir os 2 classificados para a fase principal e aqueles 4 que jogam o chamado Grupo da Morte. Também tem informações do seu clube de coração, a pré-temporada do sexteto dos pequenos da fase principal. Todo mundo já fazendo seus jogos, treinos, já de olho nessa altura importante da competição. Tem notícias do Banguzão, tem notícias também do Madureira. Falaremos do Boa Vista e muito mais também do Voltaço aqui dentro do nosso Fute Rio na geral de hoje. A Portuguesa, a Lusa Carioca, campeã da Copa Rubro Verde, ganhando da Portuguesa de Desportos lá em São Paulo. A Lusa, digamos, a mais famosa do país, com o Zé Roberto e tudo. E para nossa Luzinha, não teve tempo ruim. A Portuguesa venceu nos pênaltis e conseguiu um título, vai com moral, portanto, para a disputa do campeonato estadual. Também destacaremos este título da equipe rubro-verde na Copa de mesmo nome, aqui no Fute Rio na geral. E também tem a copinha com os pequenos fazendo bonito. Nova Iguaçu ganhou do Cruzeiro. Que grande vitória do Laranja da Baixada. O orgulho da região da Baixada Fluminense. O Nova Iguaçu, grande belo resultado do time da cidade da Baixada. O fruto da terra, batendo o poderoso Cruzeiro na Copa São Paulo. E também os resultados e jogos dos times do Rio de Janeiro dentro da competição de base mais importante do país. E também tem Olha o que eu achei, tem a pitadinha histórica, tem o bolão do futerio.net e muito mais dentro do nosso Fute Rio na geral de hoje, que está apenas começando. São 6h10 aqui na Rádio Fute Rio, 6h10, você sintonizado na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Já vai saber como participar com a gente aqui dentro do nosso programa. Aliás, vai saber dentro de instantes, porque afinal de contas eu já mando aqui meu abraço à galera do nosso Facebook, que tá ligada junto com a gente em facebook.com/futerio e já nos ouvindo através do Face. Mas antes, é hora dos nossos destaques, do boa tarde da galera sintonizada aqui em futerio.net/rádio, começando com boa tarde dele, Cláudio Burguer. Tudo bem, Burguer? Olá. Boa tarde, boa noite, Gabriel, e a todos sintonizados em futerio.net. Rapaz,
a Cabo Friense 100% lá em Cabo Frio, cara. E logicamente a liderança da seletiva. Então, alguma vitória praticamente já sela a Cabo Friense no Carioca de 2018. Pois é, o tricolor praiano com tudo, né? Invicto dentro dessa competição, o único invicto na realidade até agora, e conseguindo mais uma vitória com direito a gol de Anderson Manga. E daqui a pouquinho falaremos bastante sobre isso. Se o nosso glorioso Abner estava machucado, o Manga mostrou que no final das contas... Saiu do banco para decidir. Pois é, rapaz. Mostrou, aliás, teve uma belíssima atuação e decidindo para o tricolor praiano. E é claro que falaremos já sobre isso aqui dentro Mas, Gabriel, do nosso Fute Rio na geral. Fala, Borg. Vocês da imprensa e do Fute Rio não acreditavam na Cabo Friense. Maldito Fute Rio. Exatamente. Hashtag Fute Rio. Vocês falavam que não ia chegar. Chega. Também vai pegar a gente pra semana de nada, né, parceiro? Mas, enfim. De qualquer maneira, a Cabo Friense está realmente muito perto de chegar aí, ou pelo menos só depende de si, para chegar aí à fase principal, já podendo garantir, com alguma sorte na próxima rodada, já a sua classificação. São 6 horas mais 12 minutos, 6h12 aqui na Rádio Fute Rio, e o ouvinte, também a parte importante do nosso programa. Participação do ouvinte. O ouvinte tem voz e vez aqui no Fute Rio na geral, mandando seu recado nas redes sociais. No Twitter, @site Fute Rio. No Facebook, por onde já nos ouve, facebook.com/Fute Rio. E no nosso WhatsApp, DDD 21 997 262 997. Não entendeu? A gente repete, DDD 21 997 262 997, para você mandar sua mensagem, o seu áudio de todos os cantos do Rio, do Brasil e do mundo, você que nos ouve através da grande rede, aqui na cobertura sem censura do futebol carioca. O que não falta é interatividade para você ligado com a gente. Alô galera, eu sou o Sidney Marinho da TV Litoral News da Rádio Sucesso da região dos Lagos. Também tô ligado aqui na Rádio Fute Rio, Paixão ao vivo. FuteRio.net. Valeu, é a fera Sidney Marinho, sempre sintonizado com a gente. Como eu falei aqui, um dos precursores das transmissões digitais por FM do futebol carioca. Então é um ícone, né, cara? Com certeza. Ele, pra gente que tá começando agora, ele é professor, ele é mestre, Esse né? é fera, com certeza. Começou cedinho, que nem nós, né? Tanto que é mestre hoje em dia, né? Então, eu estive lá com ele lá em Cabo Frio, mandou um abraço pra todos nós aqui do Fute Rio. Isso aí, grande Sidney Marinho, fica o nosso abraço, nosso carinho aí pro homem lá da região dos Lagos, sempre acompanhando o trabalho do site Fute Rio. São 6h13 aqui na Rádio Fute Rio, já vou mandar aqui desde já um abraço pra galera que tá conosco. O nosso glorioso Anderson Lopes, que é o DJ Mangueira, grande fera, tá sempre curtindo o nosso trabalho, também lá da região dos Lagos, e tá dizendo aqui, o site Fute Rio faz a melhor campanha dessa fase preliminar do Carioca, dos pequenos na fase principal e dos campeonatos das séries B1, B2 e C. Se você gosta dessas competições, eu recomendo que sigam os caras. Fica o meu abraço aí ao nosso Anderson Lopes, o DJ Mangueira, o homem lá da região dos Lagos também, assim como o nosso Sidney Marinho, então com moral na região dos Lagos, hein, pô? Então, literalmente tirando onda, né? É verdade. Um abraço aí pro nosso DJ Mangueira, pro Júnior Caseta, pro Alexandre Cardoso, também para a Daniele, assim como o R. Muniz, a galera do Flá da Nação, o Guilherme Ferreira, o Alexandre Berwanger, também sempre conosco, o Felipe Duarte, o Bianco Nery, o Bruno Hotz e toda a rapaziada que está junto conosco. E daqui a pouquinho vou dar também por ir no Face pra galera que já tá nos ouvindo e já mandando o recado na nossa live, enfim, pra você que nos ouve também do nosso glorioso Fute Rio na geral, através do nosso Face. Sempre bom ter você com a gente e acompanhando todos os detalhes dessa aqui é a cobertura mais completa do futebol carioca. Já aqui mandando o meu abraço, deixa eu só ver pra quem, pra gente não ser injusto com ninguém que tá nos ouvindo, que tá mandando sua mensagem e que tá participando através aqui do nosso chat no facebook.com/Fute Rio, com toda a audiência da cobertura mais completa do futebol carioca. O Arthur Nogueira, também o Clécio Novaes e toda a nossa audiência aqui sintonizada com a gente. Muitos já nos perguntando algumas coisas e já nós responderemos. 6h15 aqui na Rádio Fute Rio, hora de mais um detalhe aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Vem aí a enciclopédia de bolso. Renan Mafra. Tudo bem, Renan? Boa tarde. Boa tarde, Andeus. Boa tarde, Burg. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fute Rio. Começando mais um Fute Rio na geral, né? E se preparando para essa reta final aí de fase
seletiva, temos ainda 5 equipes na briga, né? Pelo menos no matemática. A única que caiu fora foi o América, que inclusive apresentou hoje seu treinador, o técnico, seu novo treinador, na verdade, o técnico do Ilho, e ainda teve alguns, um bate-papo, uma conversa aí entre o novo treinador e o grupo, para tentar acertar, na verdade, o grupo X agora, né, André? Não tem mais chance para a fase preliminar. Porém, Cabo Friense, que é a líder, segue aí, quem sabe não, está uma vitória da classificação. Temos ainda Macaé e o Bom Sucesso com 6 pontos. Temos um Goitacás com 4 pontos e teremos talvez um jogo preliminar mais um time ou 2 na próxima quarta-feira, que é justamente Goitacás e Resende. Um detalhe, Goitacás já iniciou a sua venda de ingressos, espera a casa cheia, e o Resende já viajou para Campos, inclusive dentro de mais 2-3 horas deve estar chegando em Campos. Amanhã já vai treinar na cidade, porque para as duas equipes vai ser mais um jogo decisivo. Quem perder não tem mais chance de chegar à fase principal, e o empate vai deixar as duas equipes muito mal na tabela. Então, portanto, vai ser um jogo muito decisivo esse para uma das equipes, pelo menos, continuar nessa luta aí para chegar à fase principal. 6h17 aqui na Rádio Fute Rio. Agenda. Transmissão da semana na Rádio Fute Rio, quarta-feira o bicho pega, Estádio Alcir Resende, e você confere um duelo de líder contra vice-líder aqui na Rádio Fute Rio. Bom Sucesso e Cabo Friense, 4 da tarde, com preleção começando às 3h30. Lembrando que essa rodada também terá Macaé e América, Goitacás e Resende. Todos os jogos você curte em tempo real no Placar Fute Rio, o melhor serviço de tempo real do futebol carioca. Acesse agora placar.futerio.net. Às 6h17, dando então a repassada na terceira rodada da fase preliminar do Carioca. A bola rolou neste sábado para 3 jogos em simultâneo. No Alcir Resende, o Goitacás com gol de Luquinha aos 44 de novo, hein? Venceu o América 2-1. No Correão, a Cabo Friense bateu o Macaé por 1-0. E no Estádio do Trabalhador, o Bom Sucesso venceu o Resende por 4-2. Classificação de momento: Cabo Friense 7 pontos, Bom Sucesso meia dúzia, Macaé também meia dúzia em terceiro. Goitacás com 4, Resende com 3, América com 0. Cabo Friense e Bom Sucesso na zona de classificação. Macaé, Goitacás, Resende e América estariam indo para o grupo X, sendo que o América é o único matematicamente eliminado, já sem chances de classificação para a fase principal do Campeonato Carioca. Abraçando aqui a galera do Facebook, o nosso Arthur Nogueira está perguntando quais os 2 jogos do Goita que faltam, perguntando Resende quarta-feira e o outro é contra quem? O próximo jogo, ou o último jogo do Goita, é contra o Bom Sucesso fora de casa, provavelmente no Estádio Alcir Resende em Saquarema, viu, Arthur? No próximo dia 13, portanto no sábado que vem. O Clécio está aqui explicando, na verdade está perguntando como está a situação do treinador da América depois da derrota, que é o Lúcio Niso. Demitido. O Lúcio Niso, que já foi aí mandado embora. O Duílio é o novo treinador da equipe do Demitido América. ou ele pediu? Na verdade ele pediu demissão. Ele pediu demissão, né? Ainda no vestiário. Era até algo esperado após mais um revés do América. A pressão já estava muito forte depois da derrota pro Resende, né? Muitos até não acreditavam que o Lúcio voltaria para o terceiro jogo. Sim. Voltou e acabou pedindo demissão. Uma crise deflagrada no América, e já debateremos sobre isso. Portanto, a galera participando e curtindo com a gente dentro desse Fute Rio na geral. Você pode, é claro, mandar também a sua mensagem aqui através das redes sociais. Mas comecemos então traçando um panorama dessa rodada do final de semana. Vitórias do Goitacás, da Cabo Friense e do Bom Sucesso, hein, Cláudio Burger? Esse Bom Sucesso que a gente mais uma vez imaginava que talvez pudesse ficar ali na parte de baixo, mas é que eu já vim avisando, não é querendo ser profeta do previsível, mas é aquilo, o Bom Sucesso pode até brigar pra não cair mais um ano, mas esse ano tá com um elenco um pouquinho melhor e vai provando isso, ganhando fora de casa no Resende. E o tal do Sabão, hein? Tal do Sabão nada, a gente já conhece de muito tempo, mas o nosso Antônio Wellington, Maradona do Catarina, estreou com tudo pra cima do Resende, 4-2 pro Bom Sucesso, e o Sabão doutrinando o Resende lá dentro. É verdade, a gente imaginava que a situação do América seria a situação do Bom Sucesso, né? Mas o Bom Sucesso com o famoso Sabão, que é Sabão. Ensaboado, né? Exatamente. E surpreendeu, não sei se foi uma surpresa, mas venceu, botou 4-2 em cima do Resende.
e vai brigar até a última rodada para essa classificação. E para quem imaginava que o Bom Sucesso ia cair de novo, o pessoal da Leopoldina hoje tá rindo à toa. Tá mais pra subir do que Exatamente. O que, aliás, é ainda mais surpreendente, esse levando em conta as últimas campanhas do Bom Sucesso. O Bom Sucesso ganhou, já nessa seletiva, o mesmo número de jogos que ele tinha ganho, acho que ganhou em todos os outros campeonatos cariocas que disputou desde que subiu. Acho que em 14 ele talvez tenha ganhado 3 jogos, mas em 2015 só ganhou 2. Ou algo assim. Em 2016 já venceu 2 também. na seletiva. Já venceu 2 agora, quer dizer, vem com números realmente muito mais promissores do que nos últimos anos. Né? Exatamente. E eu chamei a atenção, falar assim, Renan, você acreditava nessa classificação do Bom Sucesso? Não, sendo sincero, não. Mas eu alertei que o Bom Sucesso começou um trabalho com mais tempo, e aquela questão política de Bom Sucesso, né? Aí, olha, tem um elenco, olha, não, mas o elenco é esse aqui. Ah, daqui a pouco o time tava faltando menos de um mês e ainda não tinha começado os trabalhos. Dessa vez não. O Bom Sucesso começou o seu trabalho antes. Essa guerra política chegou ao fim. Hoje temos uma diretoria no Bom Sucesso, temos um departamento de futebol. Hoje temos um clube de futebol profissional, que antigamente cá pra nós era uma zona. Bom Sucesso literalmente era uma zona, uma bagunça total. Literalmente? Não. Literalmente. Tá. Literalmente era uma zona, Que porque isso? cá pra nós, a bagunça que tinha no Bom Sucesso não dá pra tratar por outro nome. Realmente, o Bom Sucesso, e ainda assim naquela situação toda da segunda ainda conseguiu subir, porque não era algo tão desorganizado também, como depois veio se tornar. Exatamente. Foi uma surpresa, deixar muito claro que foi uma Quando surpresa. subiu, já foi surpreendente. A segunda vez, o segundo acesso do Bom Sucesso foi surpreendente, mas tinha alguns jogadores de qualidade e tudo mais. O Bom Sucesso nesses últimos anos fez grupos para não ser rebaixado. E a gente sempre tocava no assunto, né, da Copa Rio de 2014, onde o Bom Sucesso montou um bom time. Acho que 2015, que chegou longe, né? Exatamente. Chegou a terminar a primeira fase em primeiro. No Exatamente. Tinha a Portuguesa, que foi até vice-campeã. Exatamente, bem lembrado, Andrés. E aí você vê que tinha o Marco Júnior na equipe, o João Clériston, o Matheus Salgado, jogadores de qualidade no time. E parecia, olha, essa Copa Rio foi um teste, o Bom Sucesso vai se reforçar mais pro ano que vem, para chegar com um time mais forte para brigar no Carioca. Não, o time veio pior. A confusão, a zona, como eu tratei, veio pior. E aí, que eu acho que foi o único momento, desde quando chegou a primeira divisão, de uma certa regularidade, um certo profissionalismo do Bom Sucesso nesse tempo todo. Foi naquela Copa Rio. Depois, não teve mais. E aí agora, hoje sim, um clube de futebol organizado, de maneira decente, você sabendo quem é o presidente, sabendo quem é o departamento de futebol, o Bom Sucesso consegue aí fazer uma boa campanha. Continuo não acreditando na classificação, mas hoje o Bom Sucesso briga. Mas é aquela situação, né, André? Vocês da imprensa que não entendem nada, por exemplo, o Gabriel Andreso falou que os favoritos eram Resende e América. Mas isso aí também não manja nada. Né? Como é que é o nome dele? Gabriel Andreso. Isso aí. Renan Mafra. Gabriel Andreso falou que tá. os times favoritos a subir, subir não, na verdade, pra fase principal, né? eram América e Resende, são os lanternas. Pois que o Macaé não entraria de maneira nenhuma. O Macaé, até outro dia... E ninguém falou da Cabo Friense, né? Era o time que ali... tava ali no tava meio, na dúvida, né? Pra onde que vai? Por enquanto vem sendo realmente o melhor time. Aliás, é o único dos invictos até agora. Eu apostei no América e Goitacás subindo. Bom, o Goitacás ainda tem chance. Tem A América chance, você já tomou já. exatamente. Então, como eu disse, Gabriel Andrés e Cláudio Burger apostaram nesses times aí. Sabem nada. Não sabem nada, exatamente. Mas pra ver como é o futebol. Pois é, realmente o futebol surpreende, acaba causando algumas situações como essas, mas evidentemente que isso não tira o mérito nenhum dos times que estão na liderança e que talvez não fossem tão acreditados. A gente sabe, e sempre pontuou isso, que apesar de haver em tese alguns favoritos, eu nunca vi uma barbada nessa seletiva, até porque um campeonato de 6 times com um turno só, qualquer coisa pode acontecer. E a verdade é que qualquer coisa está acontecendo. Porque existe a possibilidade de a gente chegar na última rodada com 5 times brigando. Então só isso já mostra o quanto que é equilibrado, o quanto que realmente criar algumas, vamos dizer, previsões ou tentativas de previsões, prognósticos na realidade, é um risco a se correr. Mas a gente corre o risco, a gente não está aqui para ser
profeta para dizer, tá vendo? Eu avisei que ia passar. Pode muito bem não acontecer, porque afinal de contas é futebol. Não é como em outros esportes, como a coisa é muito mais previsível, por exemplo, no basquete, no vôlei. Futebol não, futebol tem um elemento mais equilibrado, um elemento às vezes mais emocional, muitos outros elementos que em outros jogos não contam tanto, em outros esportes não contam tanto. E no futebol, ainda mais numa seletiva como essa, equilibrada, nivelada, realmente muita coisa poderia e pode acontecer ainda, mas o fato é que Cabo Friense, Bom Sucesso, vem fazendo um belo campeonato até aqui. Agora, já o Renan vai falar mais sobre isso no nosso segundo bloco, sobre a vitória do Goitacás em cima do América. Agora, em se tratando de América, o clima entre os torcedores não podia ser pior, né, Renan? Porque afinal de contas, o América, que vinha aí de um vice-campeonato na segunda divisão, veio com ânimo, voltou para a primeira divisão, pelo menos oficialmente, bateu na seletiva e já voltou, porque ou vai ficar sem jogar até a Copa Rio, ou vai voltar para a segunda. Quer dizer, pro América enfrentar Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e Botafogo nesse ano já não é mais uma realidade, hein, Renan Mafra? E foram apenas 3 jogos, né, Andreas? O detalhe foi esse. Que eu falei, eu sinceramente vejo esse time do América, na verdade não vejo inferior ao do Bom Sucesso do ano passado. Mas a campanha é pior. Tem Goitacás, mas surpreendentemente perdeu pros dois. Exato, mas a campanha é pior. Sim. Então o América não pontuou até agora. E culminou em 3 jogos, a equipe já está eliminada, né? Até concordo com você falando das equipes. Para mim, o América foi melhor que o Bom Sucesso na partida de estreia entre as equipes. Ontem, para mim, o América fez um segundo tempo melhor que o do Goitacás. Só que Ontem, né? Anteontem, perdão. Eu também tava falando ontem aqui com o Burke. Então, mas talvez para mim a América só não foi superior ao Resende. Mas o próprio ex-técnico agora, Lúcio Niso, ele chamou a atenção para uma situação bem interessante. O que importa é quando você coloca a bola dentro daquele retângulo ali chamado gol. Se você não colocar a bola mais vezes que seu adversário ali, não adianta muita coisa. Então, é uma situação que o América não vem sabendo colocar mais vezes a bola naquele retângulo que o seu adversário. Quando não colocou, o Bom Sucesso colocou uma vez. Quando colocou 2, o Resende colocou 3. Quando colocou uma, o Goitacás colocou 2 vezes. Então, o América... Então a questão não é só botar a bola no retângulo, é procurar guardar o seu, né? Exatamente. E cá pra nós, assim, é lógico que vem o técnico do Ilho ali, armar a equipe, ele vai tentar formar o time da sua maneira, implementar sua maneira de jogar. Então, eu sinceramente, Andreas, não concordei, e aí eu não quero botar a culpa em cima de só 1 ou 2 jogadores, mas eu não concordei com a titularidade até agora do Lucas Gama e nem do Guaraci, que talvez seja um homem para proteger ali a defesa. E ontem o E que não tem jogado nessa posição, tem jogado de meia central. Exatamente. Fernando Chagas jogou com esse homem. E eu acho que foi muito bem. Acho que o Fernando Chagas foi um leão ali no meio campo. Inclusive, quando ele saiu do jogo, eu achava que era para sair o Guaraci, porque ele bota um homem mais de frente, ele manteria o Fernando Chagas como um homem de proteção à defesa e conseguiria liberar aí o Lucas Bala para ser um jogador mais ofensivo. Não foi o que aconteceu. Mas assim, é questão de peças por peças. Eu não concordei com essas duas. Eu acho que o técnico Lúcio Niso poderia ter ali na defesa feito opções diferentes. Mas ele é o treinador, ele está no dia a dia de trabalho, então ele precisava escolher jogadores e optou por Lucas Gama, que cá pra nós pouco jogou na Série B1, e enquanto isso o Peçanha, que foi titular absoluto, é praticamente a 4ª opção, e também pelo Guaraci, que também é um jogador muito criticado pela torcida, né? Vamos ver, o Duílio, ele não é de chegar de ser aquele treinador que invade o Velho Oeste atirando na cabeça do xerife. Ele normalmente vem com a boa vizinhança, ele normalmente chega, conversa, não é de fazer muitas alterações no começo, mas assim, ele vai ter 2 semanas para trabalhar o time para a Copa Rio. E dos males que o América está vivendo, o que vem para o bem é que o América é o primeiro time que vai poder preparar a equipe para o Grupo X em 2 semanas. Vai poder ver, olha, o que tem de errado, essa peça tem que sair, vamos tirar, vamos colocar outra peça. Vai analisar o time,
porque vai ter muitas equipes que vão ter ainda a possibilidade de classificação na quarta-feira. Então vão lutar até o final para tentar essa classificação e só depois vão acabar aí chegando ou não no grupo X, e aí vai ser meio que em cima da hora, vai ter que preparar a equipe psicologicamente, taticamente, para enfrentar a luta contra o rebaixamento. O América já sabe que vai lutar contra o rebaixamento. O triste é que a antecipação para a preparação seja justamente por uma coisa tão pouco nobre quanto escapar do rebaixamento. Mas já falaremos mais sobre isso, já ouviremos também o técnico Roy da Cabo Friense falando aqui no nosso Fute Rio na geral. Enfim, traremos aí todas as análises e opiniões e impressões dessa rodada do final de semana, que foi empolgante, teve alguns gols, teve muita emoção e é claro, daqui a pouquinho falaremos também sobre o que esperar para a rodada de quarta-feira nessa seletiva, e você vai ouvir com a gente jogo decisivo, Bom Sucesso e Cabo Friense. Já podemos ter time garantindo classificação dentro dessa rodada de meio de semana, e é claro que a Rádio Fute Rio vai contar para você tudo em cima da jogada. É você que vai narrar? Eu não sei, mas acredito que sim. Vejamos, como diria o outro, na nossa gloriosa escala que está para sair daqui a pouquinho. São 6h31 aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Este é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 1950. Num dia como o de hoje, em São Januário, o Fluminense venceu São Paulo por 3-1 pelo torneio Rio-São Paulo. Gols de Silas, Rodrigues e Valdir para o Flu e de Friaça para o São Paulo. O Fluminense jogou com Castilho, Pinder e Pinheiro, que defesa em Valdir, Pé de Valse, Flávio, Santo Cristo, Carlyle, Silas, Didi e Rodrigues. O São Paulo com Bertolucci, Savério e Mauro, Bauer, Rui e Noronha, Friaça, Ponce de Leão, Leônidas da Silva já no finalzinho da carreira, Leopoldo e Teixeirinha. Entraram Fábio e Augusto. Fluminense 3, São Paulo 1, para 10.116 pessoas em São Januário, em 8 de janeiro de 1950, há exatos 68 anos atrás. São 6h32 aqui na Rádio Fute Rio, rápido break. Na volta tem mais Fute Rio na geral e você segue participando no Twitter em @site Fute Rio, no facebook.com/Fute Rio e também no nosso WhatsApp 21 997 262 997. Mande o seu recado, sua pergunta, a sua opinião, afinal de contas, essa é a cobertura sem censura do futebol carioca e você, amigo ouvinte, tem voz e tem vez aqui no site que é Paixão por Futebol. Continue conosco aqui na Rádio Fute Rio, Paixão por Futebol. Fica por aí. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Nesta eu tô ligada. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net e confira todas as notícias do seu clube de coração. 10 anos ao lado do futebol carioca. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades.
uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Essa galera maravilhosa que apoia o Campeonato Carioca, a segunda divisão, a primeira divisão, Campeonato Brasileiro. Acho que a Fute Rio tá de parabéns pelo trabalho que executa e vocês têm que ser louvados também, porque sem vocês, nós, atletas e ex-atletas, não seríamos ninguém. Muito obrigado. Futerio.net. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 6h36. Esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca até às 8 da noite. Você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Hey people, everybody tem todos mais reis. My name is MC Serginho. E aí galera da Rádio Fute Rio, aqui é o Ponte Esquerda, cansado de guerra, mas Ponte Esquerda. Valeu, tamo junto Fute Rio, um grande abraço aí geral da rádio. Futerio.net. Valeu, esse MC Serginho, sempre ligado aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. O homem lá do Jacarezinho, esse é fera, hein? Tá sempre sintonizado, sempre curtindo o trabalho da Rádio Fute Rio. São 6h37 aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. E você continua conosco, continua curtindo as emoções do futebol do Rio de Janeiro e muitas notícias e informações. Deixa eu mandar aqui um abraço pro Edson Vasconcelos, lá em Campos dos Goitacazes, está aqui no nosso facebook.com/FuteRio, sintonizado junto com a gente. Também o Marcos Antônio tá falando: Resende, tamo na briga. Sabe quem também tá conosco? Marcos Faria, grande fera. Grande abraço. Melhor programa de esportes do Rio, sou fã. Valeu, Marcão, tamo junto. Obrigado pelo carinho, pela participação e pela audiência de sempre no nosso Face. Ele que estava lá em Cabo Frio comigo, sim, batendo altas fotos lá pra gente. Um dos nossos colaboradores aqui no Rio.net. Já faz parte da família. É isso aí, grande fera. Valeu, Marcão, tamo junto. Quem também tá conosco por aqui, mandando o seu recado, deixa eu ver quem é. Deixa eu só dar uma olhadinha para não esquecer. A Gabriela Maciel, também o Jorge Ribeiro, Mazinho Zanella, Elias Júnior, também o nosso Freitas Neto, Gabriel Glória lá em Campos, também o Ricardo Alexandre, o Marcelo Barros, o Antônio Gomes Leitão, Erivelto Bezerra, grande Erivelto, homem lá da Damiana, lá em São Cristóvão, esse é fera. Esse é parceiro, grande parceiro, deixou saudade, rapaz, mas isso aí, tamo junto, a gente se encontra esses dias aí na rua São Cristóvão, ali na esquininha, perto da Figueira de Melo, né? Perto do nosso glorioso São Cristóvão de Futebol e Regatas. Um abraço também a todos aí na Damiana, sempre curtindo o som da Rádio Fute Rio. 6 horas mais 38 minutos, 6h38 aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Hora de falarmos das notícias do Alvianil da Rua do Gás, que tá vivo, hein? Afinal de contas, está vivo. É o Alvianil da Rua do Gás, é o Goitacás, aqui na Rádio Fute Rio. Goitacás até morrer, nosso lema é vencer, vencer. Na vitória, na derrota, na alegria, na amargor. Sou Goitacás, sim senhor. Sou Goitacás por amor. Olha o Goita aí, conseguindo ressuscitar após uma vitória agônica em cima do América. 2-1 lá no estádio Alcir Resende. Goitacás ganhou uma lufada de ar, né, o Renan Mafra? Depois de uma semana complicada, dinheiro da cota de TV bloqueado, depois liberado, situação difícil, clima quente internamente, situação que não era realmente das mais tranquilas. Goitacás ganhou e respirou, voltou para o campeonato. E mais uma vez, o que é a estrela do Luquinha, hein? O que achou dessa vitória do Goitacás? Você que estava ao meu lado e também do Breno Monsef no jogo, na transmissão do último sábado, lá em Saquarema, com essa bela vitória do Goitacás. Sofrida, mas vitória 2-1. Sofrida, Andreso, como eu até falei no início do programa, acho que o segundo tempo o América foi melhor e o primeiro o Goita foi melhor. É aquela situação, o América foi melhor em quê? Posse de bola, a América dominou, posse de bola, teve algumas chances de contra-ataque no segundo tempo que não aproveitou, perfeito. Mas pra mim quem fez a melhor análise na parte do América foi o Marlon, lateral esquerdo. Ele falou,
dominamos a posse de bola. E foi verdade, o América dominou a posse de bola. Mas aí ele lembrou bem, não demos um chute a gol. A finalização com perigo que eu tô falando, que deu, do caso que foi na direção do gol do América, foi o pênalti cobrado pelo Assis. Porque eu não lembro, se você lembra, Andrés, o pênalti que esse, que a gente já pode dizer, aí muita gente falou, por que vocês não falaram isso? Por que falaram que não foi pênalti em América e não sei quem, América Itaboraí, Saquarema, maldito Fute Rio, até Fute Lixo. Pelo menos dessa vez, nós tivemos a possibilidade de acompanhar a imagem, a informação de que não tinha sido pênalti. Exatamente. Como é que a gente vai fazer isso naquela ocasião? Que não tivemos, né? Então, a gente, quando é pra falar também, a gente fala. Da mesma fala. maneira que a gente não teve a imagem do que não foi pênalti a favor do Itaboraí, que o Arruda marcou, do impedimento do gol, né? Fala aqui, fica parecendo que a gente tá querendo se explicar, mas sempre tem uma mala que pega no nosso pé pra falar disso. É verdade. Agora, uma coisa também tem que ser falada. O pênalti não aconteceu e eu tive uma impressão, mas aí eu não vi o outro lance, de um pênalti a favor do América já no segundo tempo, em cima do Davi. Que eu não achei. Você não achou? Eu até falei, eu não achei. E na hora o pênalti do Cleiton a gente achou que tinha sido. Verdade. E na minha opinião foi até o Edson. O Edson foi o primeiro a correr. Reclamando. Mas na jogada foi o Cleiton. Foi o Davi abrindo uma bola pela direita, ele recebeu um passe e bateu direto. Só que aí o Cleiton foi de carrinho e eu, de fato, acho que todos nós, na cabine tivemos a impressão de pênalti. Só que aí depois a imagem veio e desmentiu a gente. Aliás, desmentiu com um tapa na cara, porque deu pra ver que a bola bolada na cara, na verdade. Não só a bola não bateu na mão do Cleiton, como bateu no rosto. Não foi nem bola na mão, foi bola na cara. E o nosso Graziano Marcel Rocha deu pênalti. Exatamente, Andrés. Mas o que eu falei após o jogo, eu acho que se teve algum time que mereceu essa vitória foi o Goitacás. Por quê? O Goita foi o time que chegou pelo menos 6 vezes na cara do gol do América. Em 2 marcou o gol, em outras 4 oportunidades acabou desperdiçando. Então, o América dominou a posse de bola inteiramente. Só que, como disse o Marlon, não chutou a gol, não fez o goleiro Paulo Henrique trabalhar. Enquanto o Goitacás o tempo todo buscou o ataque. O Goitacás, na verdade, não buscou o ataque. O Goitacás chegava muito bem ao ataque. Como que no segundo tempo o América tinha um total domínio de posse de bola pra cá, rondava a área, tinha chance de contra-ataque, errava um passe ali, precipitava uma jogada ali. A primeira chance de perigo foi a bola no travessão do Anderson Oliveira, já depois dos 30 minutos. E no finalzinho saiu o gol do Luquinha. Então, e vale ressaltar, né, que foi um América que começou sem atacante, Andrés. Então, foi um time muito apático para o que o América queria, que o América sabia que precisava de 3 vitórias na competição para continuar sonhando com uma fase principal. Não chegou, não tem mais chance. Agora é a era do Ilho para tentar aí dar um jeito na equipe. E a era Paulo Henrique continua muito forte no Goitacás, né? Como ele disse, tem o Luquinha como talismã. Ele deu dá sorte contra o América e por muito pouco ele não deu uma sorte contra o Cabo Friense, né? É lógico que se não entra em campo, se não vence jogo, mas se o Goitacás não tivesse levado aquele golzinho no final, a Cabo Friense estaria com 6 pontos, o Goitacás com 6 pontos e o Bom Sucesso também com 6 pontos, sendo que teria ainda o Resende com 3. Então é uma situação que poderíamos ter a competição ainda mais equilibrada. E o Macaé com 6 pontos, não posso esquecer do Macaé também. É verdade. Então teríamos uma competição ainda mais equilibrada, mas isso não aconteceu. Agora tem um jogo muito decisivo e apesar de ser no Arezão o jogo e tudo mais, eu vejo que a pressão maior vai estar em cima do Resende, porque é um elenco muito mais caro do que o do Goitacás, que praticamente manteve a base e trouxe jogadores pontuais para essa competição. Um deles o Canhoto, que elogiamos bastante durante a transmissão. E o Goitacás, eu acho que com o apoio da sua torcida, chega até com favoritismo nesse jogo. Chamar atenção para um atleta, que eu acho que esse ainda não estreou na temporada, Gabriel Galhardo. Eu acho que tá faltando um pouquinho de Gabriel Galhardo nessa equipe do Goitacás. Eu acho que o Goita não fez um planejamento tão bom assim para esse campeonato, porque o Goita se reforçou com bons jogadores, mas Série B, isso às vezes numa Série A pesa. Mas a vantagem foi ter mantido a base. Isso aí já ganha no entrosamento. E talvez com a chegada do Canhoto e do Márcio Carioca, se o Galhardo tivesse no nível que ele estava ano passado, eu acho que o Goitacás poderia aí estar numa situação melhor na competição. Mas está crescendo no momento decisivo dessa fase principal, dessa fase preliminar, perdão. E pode chegar aí, quem sabe,
a conquista de uma vaga na fase principal. Agora, gostou da entrada do Canhoto no meio campo? Olha, jogador que me surpreendeu bastante, Andrés. Me surpreendeu muito. Bom passe, excelente visão de jogo. Eu acho que ele só não mostrou uma outra característica dele, que é o chute de longa distância, porque estava sendo muito bem marcado, mas é um atleta que chegou para assumir mesmo a 10 da equipe do Goitacás. E aquela situação, Leandro Cruz ano passado, como se machucava muito, o Canhoto tendo sequência, só quem ganha é o Goitacás. Então é um atleta, um achado do Goita, muito bom para a temporada, talvez para a primeira divisão. Se não der para a primeira divisão, para a fase principal, vai ser um bom achado aí na luta contra o rebaixamento, mas o Goita está na briga. Vamos aguardar que de fato consiga ter uma boa performance daqui para diante. São 6 horas mais 46 minutos, 6h46, aqui na cobertura mais completa do futebol carioca, aqui em www.futerio.net. Um abraço para a galera do Twitter que segue conosco, o Gabriel Ivan, o Gilvan de Abreu, também aqui no nosso Twitter, em @sitefuterio, o Rodrigo Mancini, também o Walter Gabriel, o Torvi, também o FP, a galera do Vasco, sempre Vasco, Anderson Gustavo, João Rafael, o Twitter do Campo Grande, rapaz. Torvi, que é mais, deve ser conhecido mais como Vitor, Pois né? é verdade, é o Vitor ao contrário. Também o Regis de Souza e o Fernando Rodox, todos aqui com a gente, sintonizados na cobertura mais completa do futebol carioca. Informação, não informação, informação. Que é mais uma informação, né? É verdade, às 6h46 na Rádio Fute Rio. Agora é oficial, Reinaldo Rueda não é mais o técnico do Flamengo. Ele deixou hoje o rubro-negro e vai dirigir a seleção nacional do Chile, que não se classificou para a próxima Copa do Mundo da Rússia. O nome mais indicado para ser o novo técnico do Fla é Paulo César Carpegiani, embora ainda não tenha sido oficializado um nome pela diretoria rubro-negra, que deverá se pronunciar nos próximos dias, dependendo de como estiverem as tratativas, talvez até nas próximas horas. O que se sabe é verdade. Que Maurício Barbieri, antigo técnico do Audax Rio, já vai trabalhar no Flamengo como auxiliar da comissão técnica permanente. Provavelmente no lugar de Jaime de Almeida. E me lembrou um amigo nosso que passou por aqui pelo Fute Rio, Anderson Luiz, quando falava. Quando alguém não queria dar entrevista, ele falava, que marra, hein? Imagina no Flamengo. Imagina o Maurício Barbieri, o dia que assumir, cai um treinador, Maurício Barbieri vai ser o técnico. Imagine esse cara aí assumindo o Flamengo na coletiva. O que vai ter de fora? Não vai estar no gibi. Mas rapaz. é assim mesmo, rapaz? O Maurício Barbieri, dificilmente, eu vou ser sincero, fiz muitos jogos do Audax quando ele era o treinador. Eu acho que se eu conseguir entrevistar o Maurício Barbieri 3 vezes, foram muitas vezes. O cara foge um pouquinho, né? Sempre foge. Quando sempre perdia, foge. não falava nada. Não, mas quando ganhava também não, Burg, sendo sincero. Ele não gostava de dar entrevista, não sei o motivo. Algumas pessoas falavam que porque o pessoal da imprensa perguntava o óbvio, mas também quando perguntavam aquela pergunta mais apimentada, ele também não gostava. Então, é uma pessoa que não gosta de dar entrevista, não sei, não tem um trato Pode muito ter bom. mudado também, vai saber. E eu acho que para você trabalhar em um clube como o Flamengo, é uma situação que você precisa dar uma boa mudada. Você precisa saber falar com a imprensa, que você não fala, se tratando de Flamengo, com a imprensa. Você fala para 40 milhões de torcedores. Pois é, tem esse detalhe. Mas, sem dúvida alguma, sorte ao Barbieri, que é um bom técnico e que vai agora trabalhar, ou tem tudo para trabalhar. Deixar bem claro, era um grande treinador. E deixar isso bem claro, era um treinador muito capacitado, estudioso. Naquela época não tinha muito disso, o técnico estuda tudo mais, mas era um treinador muito estudioso. O treinador fazendo a reciclagem, como dizem, né? Esse aí não era da reciclagem do Renato Gaúcho, não. Reciclagem na praia. Não, esse aí gostava de estudar bem. Esse é verdade. São 6h49 aqui na Rádio Fute Rio, 6 horas mais 49 minutos. Hora agora de falarmos, hora e vez do tricolor praiano, a Cabo Friense está chegando aqui na Rádio Fute Rio. Sou tricolor por 1000 razões, sou o mais forte, e no esporte serei sempre campeão. É a Cabo Friense, líder absoluta dessa seletiva de 2018, na verdade, conseguindo um belo triunfo em cima do Macaé, pelo placar de 1-0 lá no Correão. E o Cláudio Burger ouviu o técnico Antônio Carlos Roy, não foi isso, Burger? É verdade, ele comentou sobre a vitória, sobre a importância da vitória, que foi
bastante importante, que já foi no finalzinho, os 37 do segundo tempo, de pênalti. E apesar da pressão toda da Cabo Friense no primeiro tempo, já no segundo tempo o jogo foi muito pegado. E ele fala sobre a importância desses 3 pontos e a liderança na seletiva. É verdade, rapaz. A gente sabia da dificuldade. O Macaé vinha de 2 vitórias, né? O jogo a gente sabia porque eles vieram para empatar o jogo, né? Até porque o empate eles ficavam na liderança. E aí a gente tinha que sempre comandar o jogo e com isso você abre, né? Mas graças a Deus a gente no primeiro tempo criamos uma situação clara de gol, né? Ali que o João meteu para trás, o Maranhão entrou sozinho. E você jogando contra uma equipe que vem fechada, você não pode perder um gol desse, porque eles continuaram atrás. Se a gente faz o gol, eles iam abrir, o jogo ia melhorar, né? E aí ficou um jogo truncado, um jogo muito de disputa corporal. E eu falei no intervalo para os jogadores, falei, olha, se a gente não errar, vai ser 0-0, mas nós temos que arriscar. Porque a gente tem que arriscar porque eles precisam, a gente precisa comandar o jogo porque a gente está dentro de casa. Então ele veio numa estratégia de marcar e fez muito bem. Agora a gente que tinha que arriscar mais e graças a Deus no segundo tempo a gente foi feliz, né? A gente conseguiu fazer o gol e foi um jogo muito tenso, muito complicado. O campo ele nivela muito por baixo porque tanto o Macaé como a Cabo Friense, que tem bons times, tem bons jogadores tecnicamente, você acaba não criando jogadas. Fica um jogo de bola alta, de disputa. Infelizmente, eu sempre falo que a seletiva é uma segunda melhorada. E tem hora que você tem que jogar de acordo com o campo, de acordo com o jogo, e graças a Deus a gente foi feliz com o Manga aí guardando. Agora o Bom Sucesso embalado também, né? Que vem uma vitória maiúscula contra o Resende e é o próximo confronto. Rapaz, não tem, porque se você, próximo jogo, se você não tem um resultado positivo, que seja uma vitória ou um empate, com uma vitória do Macaé, uma vitória do Bom Sucesso, você passa para terceiro, entendeu? Então é muito nivelado. Agora a gente também, se fizer um bom jogo, a gente acaba sendo de lá classificado também, né? Dependendo dos outros resultados. Então, desde o início a gente falou, são 5 jogos decisivos. Cada jogo que a gente entra, esse é decisivo, esse é decisivo. E aí não tem o que fazer, é aceitar e buscar essa classificação. A Cabo Friense não joga mais em casa, mas em compensação sai da seletiva invicto, né? Uma invencibilidade de 6, 7 jogos, né? Como você estava falando, né? Então, fala um pouco dessa arma que a Cabo Friense tem aqui em Cabo Friense. No início da competição, quando saiu o sorteio e dos 5 jogos a gente tinha 2 dentro de casa, eu estou batendo nessa tecla de que tem que ser 100% fora para você buscar pelo menos um empate e uma vitória fora, porque de ponto eu acho que garante pelo menos uma segunda classificação, porque o ano passado classificou com 8. E graças a Deus a gente conseguiu esse 100% e conseguimos um jogo difícil contra o Goitacás empatar. Então nós temos 2 jogos fora para de repente um empate ou uma vitória te sela, tu garante. Agora, cara, é respirar e ver o que vai acontecer na quarta-feira. Esse então, portanto, é o Antônio Carlos Roy falando sobre a vitória sobre o Macaé, né? Então agora a Cabo Friense não joga mais em casa, conseguiu um pontinho muito importante contra o Goitacás, então 7 pontos de liderança, e agora quarta-feira outra pedreira contra o Bom Sucesso, né? É isso aí, portanto, o Cláudio Burger ouvindo aí o Antônio Carlos Roy, o técnico da Cabo Friense, me parece muito consciente em relação àquilo que o Tricolor Praiano vem fazendo e pode fazer dentro dessa seletiva, né, Renan Mafra? Exatamente, e um detalhe, há muito tempo o Roy não fazia um trabalho de respeito. Eu não vou falar há muito tempo, porque ano passado na Cabo Friense ele também chegou e ficou invicto. Ele na verdade bateu na trave naquela ocasião, na própria seletiva. Não, ele já chegou no grupo X, que antigamente era o... É verdade, antes o Júnior Lopes, exatamente, que tava, ele já chegou no grupo X e não perdeu. Eu comentei isso com ele depois do jogo. Eu falei assim, porra, já faz 2 anos, ou quase 3 anos, que nenhum trabalho seu emplaca. Ele falou assim, graças a Deus, essa seletiva acabei com a maré de azar que eu tava tendo. Então
liderança total da Cabo Friense, né? Ele disse que espera que essa má fase desses 2-3 anos tenha passado, né? Na verdade, seja dito, o time da Cabo Friense, pro nível da seletiva, é um time realmente com uma grande qualidade, e vem demonstrando isso. Você vê que o time perdeu o Abner, né, Renan? Mas ainda assim tinha um João Carlos que entrou e deu conta do recado, o Manga, né? Que talvez só não foi titular porque se machucou, né? O próprio Cláudio Pitbull, apesar da longa inatividade, é um jogador que tem uma qualidade técnica acima da média para essa etapa do campeonato. Se entrar bem, vai ser também um reforço importante, e nessa a Cabo Friense vai conseguindo se encontrar, né? Vai conseguindo realmente chegar a um resultado positivo, né? Exatamente. E vale ressaltar, talvez um dos jogadores mais talentos dessa equipe ainda tá para entrar, né? O William Bersan, que ainda se recupera de uma lesão muscular. E vai ter que correr atrás, né? Um jogador de muita qualidade, um jogador que inclusive, quando o Campos fazia jogos treinos contra os times grandes, chamava a atenção dos times grandes. Ele conseguindo jogar a fase principal, vai chamar a atenção de muita gente, com certeza. Rapidinho, só 2 detalhes. Ele estava na arquibancada, eu até brinquei com ele. Poxa, versão de tênis, não é mais certo andar de chinelo. Enfim, ele tá voltando e... Pra segurar, né? Exatamente. E quem tá voltando muito bem, anotem aí, é Anderson Manga, que no segundo tempo deu outra cara para Cabo Friense. E vale ressaltar, todos os ingressos foram vendidos. A torcida da Cabo Friense lotou o Correão lá em Cabo Frio. Com certeza um bom momento para a equipe da Cabo Friense, e a gente torce, obviamente, para que essa boa fase possa vir a se manter, mas é claro que a disputa vai ser bastante dura até o final, e a Cabo Friense já volta a campo na próxima quarta-feira com o Rádio Fute Rio lá em Saquarema para o jogo contra o Bom Sucesso. Aliás, a torcida do Bom Sucesso que vem dando um show, viu? Vem comparecendo aos jogos, vem estando perto aí da sua equipe, dando realmente um grande exemplo. A galera rubro-anil, em qualquer lugar, em qualquer estádio, vem sem dúvida fazendo um grande trabalho e merece, sem dúvida, a nossa consideração e nossa admiração, a torcida do Bom Sucesso do Leão da Leopoldina. Abraçar aqui também o Vitor Marques, participando conosco no WhatsApp, em 997-262-997, mandando aqui a sua mensagem, o seu alô, e obviamente estando aqui ao nosso lado junto conosco, dentro dessas que são as coberturas mais importantes do futebol do Rio de Janeiro. São 6 horas mais 57 minutos, 6h57, você está no Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Hora de voltar no tempo na pitadinha histórica, voltando para o ano de 1938. Num dia como o de hoje, 8 de janeiro, o Fluminense venceu o Vasco nas Laranjeiras por 3-1 e era campeão carioca. Vencendo o Flu, derrotando o Vasco por 3-1, gols de Tim, Sandro e Hércules, marcando Alfredo para o Vasco. O Fluminense jogou com Batatais, Guimarães e Machado, Bioró, Santa Maria e Orozimbo, Vicente, Romeu, Sandro, Tim e Hércules. No Vasco, Joel, Jaú e Florindo, Aziz, Zarzuri, Caloceiro, Lindo, Alfredo, Fantoni, Bahia e Orlando. Fluminense 3, Vasco 1, em 8 de janeiro de 1939, na realidade, valendo para o Campeonato Carioca de 38, portanto, há exatos 79 anos atrás. Olha só o que eu achei. Olha o que eu achei, faz você voltar no tempo, com narrações, com momentos importantes e, é claro, com todos os momentos marcantes da história do futebol do Rio de Janeiro. A gente volta no tempo para adoçar a boca um pouquinho do torcedor americano, voltar para o ano de 1960. A galera americana tá sofrida, então nada mais justo do que massagear um pouco o ego, levantar um pouco, digamos, essa moral da galera rubra para relembrar de um momento marcante. 1960, o América foi campeão carioca pela última vez, vencendo o Fluminense na grande decisão no Maracanã, um título importante, um dos mais importantes da história americana, e o rubro naquela altura venceu com o gol de Jorge, e quem narrou o gol da vitória americana na época pela Rádio Continental do Rio de Janeiro foi ele, a grande fera, o grande homem, o mais categorizado locutor esportivo do Brasil, Valdir Amaral. Em 18 de dezembro de 1960, Jorge fez o gol a 33 do segundo tempo e Valdir Amaral narrou assim: América 2, Fluminense 1. Depois dessa narração, rápido break, na volta
Tem mais uma hora de Fute Rio na geral, com muito mais notícia, informação, debate e, é claro, a sua participação e a sua opinião. Siga participando no Twitter, @site Fute Rio, facebook.com/Fute Rio e no WhatsApp 997-262-997. Por enquanto, volte no tempo conosco, dia 18 de dezembro de 1960. Olha o que eu achei! Cobrada, portanto, uma falta contra o Fluminense na linha intermediária tricolor. Tempo regulamentar 32. Prepara-se Calazans para bater, deixou para Nilo, caminha para Castilho. Gol, Jorge! Gol de Jorge! Gol do América! Gol do América! Gol de Jorge! Bateu Nilo violentamente à esquerda. Largou Castilho. O zagueiro Jorge foi desesperadamente a pequena área do Fluminense. Empurrou para o fundo das redes. Jorge, número 2, zagueiro direito. É uma alucinação de toda a torcida do América. E os jogadores formam um grande comitê de abraços e de alegria. Alegria em profusão ao longo da pequena área do Fluminense. Desempatou Jorge. 33 minutos na fase final. Gol de Jorge, zagueiro direito, número 2, num tiro longo e otimamente executado por Nilo. À esquerda de Castilho, largou o arqueiro, estava na boca de espera Jorge e empurrou para o fundo das redes. 30 de final. Agora, América escurinho na linha central. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Você está na sintonia. FuteRio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Alô galera, aqui é o Falcão do Futsal. Eu também tô ligado no Fute Rio. Quero você ligado também. Um abraço a todos. FuteRio.net. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça o orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. Alô galera, aqui que tá falando o Pantera, também tô ligado no Fute Rio. Um abraço pra todos. FuteRio.net. É Fute Rio! Ah! É Fute Rio! Ah! É Fute Rio! Ah! Estamos apresentando Fute Rio na geral.
Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 7h05 da noite, 7 horas mais 5 minutos. Esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca até às 8 da noite. Você sabe, aqui tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui quem fala é Ciganerei, intérprete da Estação Primeira de Mangueira. Eu também estou ligadinho na Fute Rio, paixão pelo futebol brasileiro. FuteRio.net. Valeu, Ciganerei, sempre conosco aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Tá chegando o carnaval, rapaz. O homem vai estar aí na Estação Primeira de Mangueira, mais uma vez representando a Verde Rosa. Deixa eu abraçar aqui o Clécio Novaes, está aqui falando, sou morador de Magé, tá aqui no facebook.com/FuteRio. Ele que é morador de Magé, cidade do saudoso Garrincha. Fabiano Fernandes dizendo, vamos Goita, o Aleph Mendes, o homem de São José do Calçado, o goleiro Aleph. Tá ligadão lá no Espírito Santo, abraço grande. Também para você, também para o Edson, para o nosso glorioso Fabiano Fernandes, como eu falei. E o Clécio tá aqui preocupado, perguntando, Renan. Com a troca de treinador no América, Léo Rocha pode voltar ao time? Eu cheguei a perguntar isso pro próprio jogador, Andreso. Mas assim, a mágoa dele não ficou só com o propriamente técnico Lúcio Nilson. Ele também se sentiu magoado, por exemplo, com alguns dirigentes. Ele não escondeu que ficou uma mágoa com o Marco Antônio Teixeira, com o próprio presidente Léo Almada, que hoje não é mais presidente, porque na verdade ainda é. Daqui a alguns minutos o Sidney Santana está tomando posse, né? Porque ele e o Léo... Na realidade, o mandato do Léo acabou dia 31, né? Mas a posse oficial é hoje. Hoje é o empossamento oficial. Que engraçado, né? Termina o mandato e fica o quê? Fica vacante até a posse? Exatamente. Fica sem presidente. Então, na verdade, não é sem presidente. O próprio Léo Almada continua na presidência até ter a posse oficial. Mas, e ele falou, ele sempre apelava pro Léo Almada, né? Ele falou que talvez não teve uma mão do Léo Almada, do próprio Sidney nisso. Perguntei por quê. Ele assinou a rescisão na sexta-feira. A rescisão do Léo Rocha foi assinada na sexta-feira. Só que o América, eu acho que ainda não tinha dado a entrada na rescisão junto à FERJ, junto à CBF e tudo mais. E aí, poderia simplesmente rasgar toda essa rescisão, né? Fazer que nem Eurico e Dinamite indo pro Flamengo em 80. Exatamente. Pegou o contrato, rasgou o contrato, não vai pro Flamengo não. E aí, ele voltar, só que de fato ele se sentiu não vou falar traído, mas ele não gostou assim da situação de não ser ter sido aparado por alguns dirigentes. E não foi só o Lúcio Nilson. O Lúcio Nilson talvez fosse algo mais pessoal, apesar dele negar. E aí, com essa situação toda, a chance dele voltar praticamente não. Segundo ele, é zero. Apesar que o próprio disse que não ficaria no América para 2018. E não ficou, né, André? Ele falou, não fico do América para o ano que vem. Não ficou. Ele jogou as primeiras fases da seletiva e ainda em 2017. Deixa eu abraçar aqui no WhatsApp a galera que tá participando em 997-262-997. O Vitor Marques, ele que é lá de Cardoso Moreira, terra de Cuquinho, o quilo mais barato do Brasil. Tá aqui falando... É longe, hein? É longe, mas é um lugar muito bom. Cidade bucólica, lá no norte, quase noroeste fluminense. Não é pra fazer jabá aqui, pelo amor de Deus, mas quando é aquele restaurante que a gente comeu lá? Cuquinho. Cuquinho, né? Grande Cuquinho, o homem lá da região de Cardoso Moreira, que sempre nos recebe muito bem. Abraçando aqui o Vitor, ele que tem um site de esporte, que é o Região Esportiva, lá da região norte do estado. Tá aqui dizendo, quando quiser fotos de jogos aqui de Cardoso, é só falar porque eu vou em todos. Então valeu aí pro nosso curioso Vitor Marques. Ele que tem essa página aí, tanto no Facebook quanto o blog dele, que é Novo Região Esportiva.blogspot.com. A galera que aí faz esse trabalho bacana aí também lá na região norte fluminense. Abraço então aí a todos de Cardoso Moreira nos ouvindo e curtindo com a gente a nossa transmissão. Também aqui no Facebook o Sandro Gonçalves, o Guilherme Viana. Vou dar um pulinho aqui também no nosso Twitter, em @sitefuterio, onde estão aqui junto conosco o Lucas Del Rey, o Gabriel Claudino, galera do Charlton Brasil, o Marcos Reis Pelinto, o Marcos Tostes, Thiago Bandeira, Eduardo Leão e toda a audiência qualificada do FuteRio.net na cobertura mais completa do futebol carioca. 7 horas mais 10 minutos, 7h10 aqui em FuteRio.net. Já continuaremos falando de campeonato carioca, mas é que agora
temos que saudar um campeão. E não é qualquer campeão não, viu? É o campeão da Copa Rubro Verde, a Portuguesa. Tá chegando agora na Rádio Fute Rio. Salve, salve a Portuguesa, com certeza, a Portuguesa Carioca. A Portuguesa Carioca venceu a Portuguesa Paulista e sagrou-se campeã da Copa Rubro Verde ontem lá no estádio do Canindé. Empate em 0-0 no tempo normal e vitória nos pênaltis. A Lusa, portanto, faturando o título e conquistando esse torneio de pré-temporada. Já tinha eliminado a Portuguesa Santista nas semifinais, também nos pênaltis, e ontem, lá no Canindé, derrotou a Lusa de Desportos, a Lusa da capital paulista, vencendo, portanto, nos pênaltis após o empate em tempo normal. O detalhe é que esse foi o último jogo, pelo menos espera-se, da carreira de Zé Roberto. O grande Zé Roberto do Palmeiras, Vamos da seleção ver, brasileira. né? Ontem, acompanhando o jogo, podemos citar aqui, até para dar os créditos, né, Andreas, pelo Esporte Interativo. Sim, que transmitiu o jogo. E o repórter do Esporte Interativo, na ocasião, estava apurando ali toda a situação. A Portuguesa quer fazer com que o Zé Roberto jogue a Série A2 do Campeonato Paulista. A segunda divisão paulista, né? Exatamente. Só que parece que o Zé Roberto já tem um acordo para trabalhar ser dirigente do Palmeiras. E o Palmeiras não quer abrir mão do Zé Roberto. Até porque ser um jogador que é um líder nato, né? Ele consegue transmitir uma segurança para os jogadores. O cara é dono do vestiário. Grandes. É dono do vestiário. Para controlar o vestiário, sabemos que o vestiário de futebol não é fácil. Dá mais no Palmeiras. Exatamente. Então, a diretoria quer muito o Zé Roberto nessa função. É lógico que não foi, pelo que parece, não foi nada assinado. Mas a palavra do Zé Roberto vale mais que qualquer documento. Então parece que ele já deu a palavra pro Palmeiras. Mas resta saber se ele vai querer jogar um pouquinho mais a sua carreira, até porque a Portuguesa foi o clube que ele revelou. Depois ele foi pro Flamengo, Real Madrid, rodou Bayern de Munique, rodou muitos clubes aqui no Brasil, Santos, Grêmio, agora o Palmeiras. Então resta saber se ele vai querer jogar talvez um campeonato oficial pelo clube que o revelou. Agora, a nossa Lusa fez bonito, ganhou de uma Portuguesa muito bonito. Essa, né, Burg? Uma Portuguesa que, é verdade, já vem aí aos trancos e barrancos há muito tempo. Ano passado mesmo caiu pro Boa Vista na Copa do Brasil. Mas em termos de tradição, de história de você ter um jogador como o Zé Roberto do outro lado, a nossa Portuguesa deu show. Campeã, apesar do empate, ganhando nos pênaltis, e vai pro Campeonato Carioca com uma grande moral, viu? Exatamente, se a gente contar também com a história da Portuguesa Paulista, que é vice-campeã do Brasil em 96 e agora no título paulista, você vê que a Portuguesa Carioca entra com respaldo. Não pode ser assim muito maravilhoso, mas você já entra com respeito no Campeonato Carioca. Então esse título pode ter sido um torneio, mas enfim, mas é título, caramba, fica pra história. É um troféu, levantou e fica pra história. É verdade, a Portuguesa, apenas lembrando que nesse jogo de ontem, nessa decisão diante da Portuguesa de Desportos, lembrando que já tinha vencido, como eu disse, a Portuguesa Santista, jogou ontem da seguinte maneira: a equipe lusitana que disputou essa competição com outras 3 portuguesas, a Portuguesa de Desportos, a Portuguesa Santista e a Portuguesa Londrinense do Paraná. Até o pessoal falava muito em fazer uma Libertadores do América, que ia ser muito legal, ia ser uma competição, por exemplo, com a América do Rio, o nosso América, América de Natal, América de Rio Preto. Tem mais. A América tem América muito. Que não falta, né? E cá pra nós, Mas nem todos os rubros, né? Porque, por exemplo, o de Minas é verde, branco e preto. Exatamente. Acho então, que só esse que não é vermelho. Que não é vermelho. Não tem essa certeza. Mas alguns rubros, né? Com todo respeito ao Coelhão da Massa. Mas já poderia chamar o América de Minas também, até porque legal. É um time grande em Minas Gerais, né? Outro dia o pessoal tava até lembrando com a transferência, a volta do Fred, na verdade, ao Cruzeiro. Jogadores que atuaram e se destacaram nos 3 clubes principais de Minas. E aí tem o América, né? O Fred, podemos falar isso. Ele é verdade. Se destacou, e não só na base, ele no primeiro campeonato mineiro que ele fez antes de se transferir pro Cruzeiro, o Fred, se eu não me engano, foi o artilheiro pelo América Mineiro. Jogou uma Série B pelo América Mineiro. Então, exatamente. Ele foi que fez um gol também do meio campo? Foi. E aí numa copinha. Foi numa copinha, mas profissionalmente ele ainda fez muitos gols até se transferir pro Cruzeiro. Exatamente, já no time profissional, onde ele estava dupla com o Alessandro. Mas o fato é que essa portuguesa, a nossa portuguesa, jogou ontem assim: Milton Rafael, Cássio, Luan, Diego Maia e Marcão. Aliás,
Cássio, Luan, Marcão e Diego Maia, Muniz, Jonathan e Maicon Assis, Sassá, Alexandro e Romarinho. Entraram Igor, Railan, Andrezinho e Jairo Paraíba. E essa equipe, hein, ô Renan? Falávamos da Portuguesa que ainda faltava estrear muito titular, muito jogador importante para a equipe. Já estrearam, já fazem parte aí desse time e conseguiram bater aí a Portuguesa Paulista. Gosta dessa formação, desse time titular e também das outras peças que foram lançadas ontem pelo João Carlos Ângelo, time que deve ir pro 4-3-3 em mais um ano. Exatamente, Andrés. É um treinador que conhece muito bem o futebol, o João Carlos Ângelo, e eu acho que vai fazer um bom trabalho. E acredito também, André, não vou aqui taxar, falar que a Portuguesa é favorita para o jogo contra o Botafogo. Mas sabemos, né, que o time grande, ele tem aí um trabalho menor, uma preparação menor. O Botafogo começou a sua preparação no dia 4. E é lógico, tem um jogador ou outro que já vai treinando a parte física durante a pré-temporada e tudo mais, mas começou a sua preparação no dia 4. O Botafogo vai ter 12 dias apenas para se preparar e a Portuguesa não perdeu na sua pré-temporada. É lógico que pré-temporada é pré-temporada, quando a situação começa para valer é outra coisa, mas por enquanto estou gostando muito dessa Portuguesa. Não vou ficar surpreso se conseguir arrancar pontos do Botafogo na estreia. Até porque eu vejo um Botafogo mais enfraquecido do que no ano passado. E uma Portuguesa que teve um tempo muito bom para trabalhar sem se preocupar com fase preliminar, como foi no ano passado. Então eu acredito que a Portuguesa tem tudo para estrear muito bem e fazer uma boa competição em 2018. É isso aí, a Portuguesa, portanto, que está aí garantida dentro desse campeonato carioca, enfrenta o Botafogo na primeira rodada. Aliás, você lembra daquele ano, se não me engano, 2016, que a Portuguesa estava vindo da segundona e botou um calor no Botafogo lá em São Januário, quase ganhou o jogo? Foi um gol que o Botafogo fez no finalzinho. Gol do GG. Exatamente. Tava atrás do gol, tava fazendo esse jogo pela Rádio Transamérica. Exatamente, na época, parceria. Na época. Que ano foi isso? 2016. Tá fazendo 2 anos. E quem jogou, quem arrebentou naquele jogo, sabe foi quem? Silvaninho. Exatamente. Arrebentou naquele jogo. E você jogo. me lembrou desse jogo, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o nosso amigo João Sem Resenha, o João Azevedo. João Azevedo, grande fera, lá no Centro de Operações Rio. Abraço pro Sem Resenha. Exatamente, tá mal e tá duro. Artilheiro do Interperíodo. Tá mal e tá duro e daqui a 3 dias, na próxima quinta-feira, vai completar 42 anos. Isso aí, vai tomar cerveja com nós. Exatamente. Um abraço. E ele me perguntou, fazendo um bolão, né, aquela postinha que ela fazia, ele me perguntou quanto seria aquele jogo. Eu falei 1-1. Ele, rapaz, a Portuguesa vai arrancar ponto do Botafogo. Eu falei, pelo trabalho que eu vejo dos dois times, sim. E por muito pouco não foi o 1-1. O gol saiu. Acertou o bolão. O gol saiu já aos 44 do segundo tempo, algo do tipo. Já no finalzinho, o Botafogo acabou vencendo aquele jogo. Vamos ver se a Portuguesa apronta esse ano de novo pra cima do fogão, porque é sem dúvida alguma uma equipe que vem aí bastante motivada para esta competição e é claro que o FuteRio.net vai estar em cima da jogada. Só relembrando, quarta-feira tem Rádio FuteRio ao vivo, bola rolando para Bom Sucesso e Cabo Friense, Estádio Alcir Rezende, 4 da tarde. O preleção começa a partir das 3h30. Gabriel. Oi. Eu não sou Maju Coutinho. Mas eu tô vendo, você vai falar, eu já tô vendo. Vocês trouxeram guarda-chuva? Não. Caiu o mundo aqui. Não, aqui ainda não caiu, eu tô vendo ele passando cair ali, ó. Eu tô vendo a chuva tá na fronteira, né? Tá na fronteira. Pra quem não sabe, nós estamos aqui em Del Castilho. O 16º andar. Exatamente. Nós estamos de frente para a linha amarela. E se eu não me engano, aquele ali é o Morro da Baiana, que é em Bom Sucesso. Enfim, é um dos primeiros... É o primeiro morro, Primeiro morro pra quem sai do teleférico do centro de Bom Sucesso pra subir o Complexo do Alemão. É aquela montanha. Ali já não dá pra se ver quase nada de tanta chuva. Tem uma cortina. Já tem uma cortina ali, quase que uma neblina. Mas é chuva, é água aquilo. Ela ainda não veio pra cá, mas quando vier, vai vir fazendo um estrago. Apenas pra falar do clima, já que a gente sempre fala aqui no nosso FuteRio na geral, dia chuvoso, aliás, dias chuvosos no Rio. Ontem caiu um toró em várias regiões aí do estado do Rio, de noite, de madrugada. Abriu estrada em Santa Cruz, na Zona Oeste, foi uma desgraça. Alagou rua, enfim. E hoje o clima aqui no Rio de Janeiro também é chuvoso, 24 graus. E mais uma prova de que o verão, no fim das contas, ainda não chegou aqui no Rio. Previsão de 85 milímetros de chuva para hoje. Só isso, ó. Para depois o pessoal falar, olha, choveu hoje o previsto pro mês inteiro. Como se chovesse as prestações do verão, né? É muita coisa. Como se não viesse uma pancada de cada vez. Mas enfim. São 7h20 aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. Todo mundo sintonizado conosco na Rádio FuteRio nessa noite
quase noite, né? Finalzinho de tarde, início de noite de segunda-feira, acompanhando as informações, o debate, a opinião na cobertura mais completa do futebol carioca. Grande audiência no Facebook, mais uma vez. A gente agradece a você ligado em facebook.com/FuteRio junto conosco. Vou aproveitar então e dar uma passada nos resultados da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior durante esse ano de 2018. Afinal de contas, a bola rolou para muitas partidas durante esse final de semana e a gente, é claro, traz para você todas as informações e é claro, tudo aquilo que rolou durante esse fim de semana com os times do Rio de Janeiro, evidentemente em destaque. Só lembrando que hoje mais cedo o Vasco venceu o Água Santa pelo placar de 2-0 e conseguiu... 2-0 ou foi 1-0 não? Foi 1-0, perdão, falei 2-0, mas foi 1-0. Bela vitória, portanto, da equipe Cruz Maltina, que chegou, portanto, a mais este resultado positivo dentro da competição. Outros jogos da segunda rodada que já aconteceram e que a gente passa para você aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. O Boa Vista não conseguiu ganhar a sua segunda partida, empatou ontem com o Oswaldo Cruz pelo placar de 1-1, vencia até o finalzinho, mas ficou mesmo na igualdade, placar de 1-1 diante dos paulistas. Levou o gol aos 49 minutos do segundo tempo. Pois é, já no finalzinho. O Botafogo, por sua vez, não tomou conhecimento do River do Piauí, fez 7-0, hein? Grande goleada, com direito a 4 gols de Luan. Jogo esse aconteceu anteontem. Também tivemos o Flamengo em campo, o rubro-negro mais querido do Brasil, que empatou com o Aimoré do Rio Grande do Sul pelo placar de 1-1 e continuou na ponta do grupo 21. Já o Fluminense, o tricolor, a equipe das Laranjeiras, também esteve em campo e acabou perdendo para a equipe do Tubarão por 3-2, também em jogo realizado no último sábado. O Madureira, o tricolor suburbano, empatou em 0-0 com o Criciúma em jogo realizado ontem. O Nova Iguaçu, grande orgulho da Baixada, venceu o Cruzeiro. Talvez a grande vitória do Nova Iguaçu em todos os tempos na base, Renan Mafra. 1-0 em cima do Cruzeiro. Que resultado por orgulho da Baixada, gol de Vitor Félix. Exatamente. E no finalzinho, o Nova Iguaçu deu um susto, um zagueiro quis fazer um corte, quase mandou contra, depois teve uma bola cruzada, que um furou, o outro demorou a chegar, o Cruzeiro por muito pouco empatou. Comecei a ver o Boa Vista, que venceu até os 49 do segundo tempo, que acabou levando o gol. Mas com essa vitória, o Nova Iguaçu fica um empate do Batatais, que é o lanterna do grupo. Tá o Nova Iguaçu com 4, Cruzeiro com 3, agora vem uma outra equipe com 2. A equipe até da casa, acho que Internacional de Bebedouro. Sim, isso mesmo. Com 2. E a equipe do Batatais com 1. Empatando o jogo, como que esse ano colocaram 128 times e aí o número de grupos acabou 128 times. Exatamente, André, 128 times. Meu Deus, hein? São 32 grupos, então quase que a Copa da Inglaterra. Eu até imaginei que passava um só de cada grupo, mas não, passam 2, no caso são 128, vão ficar 68, aí depois vem só a fase de mata-mata. 64, né? 64, perdão, e depois só a fase de mata-mata. E aí o Nova Iguaçu com um empate e já garante a sua classificação, vencendo o jogo garante a primeira colocação do grupo e se mantém em Bebedouro para as próximas fases. Brincar, 128, mas tudo bem, é fazer o que, né? Bom, o fato é que realmente o Nova Iguaçu conseguiu um belo resultado e o Volta Redonda empatou em 2-2 com o seu adversário Itapirense, com direito a gol de motor. E sabe quem jogou? Matheus Seis Dedos, uma das feras do Voltaço. Rapaz, isso. E tem 6 dedos mesmo. Tem né? mesmo, tipo o Fabinho, lembra do Fabinho do Corinthians? Que Exato. tinha 6 dedos na mão? Bem lembrado. Só que o Matheus levou no apelido, né? 6 Dedos é um bom jogador, viu? Um jogador de qualidade nessa base do Voltaço. É mesmo? É bom jogador. Então, eu não conheço. Então é mais uma promessa pro Voltaço aí, já criando uma semente aí. Pois é, a Volta Redonda fazendo um belo trabalho, como a gente falou mais cedo. Tivemos aí a vitória do Vasco da Gama em cima do Água Santa de Diadema pelo placar de 1-0. Gol do Hugo Borges logo no comecinho do jogo. Eu saí de casa e ainda estava 1-0. E, portanto, foram esses os resultados envolvendo times do Rio de Janeiro durante este final de semana. Lembrando que nós já estamos entrando na última rodada dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã, por exemplo, o Madureira enfrenta o Guarani, lá em Fernandópolis, o Guarani
de Campinas, assim como o Boa Vista joga contra o Capital do Tocantins, o Fluminense enfrenta o Marília, o Nova Iguaçu joga diante do Batatais, tudo isso amanhã. Também o Botafogo enfrentando o Capivariano, e aí na quarta-feira o Voltaço enfrenta o Estanciano, também amanhã teremos Flamengo e Oeste. E hoje, como dissemos, o único time do Rio que jogou, o Vasco da Gama, que venceu o Água Santa por 1-0 e garantiu a primeira colocação do seu grupo. O grupo 26 é, portanto, classificado para o mata-mata dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Parabéns, então, ao Vascão da Gama pelo belo resultado que conseguiu, 1-0 em cima do Água Santa. São 7 horas mais 25 minutos. Você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Valeu, rapaziada, aqui é o João Santana, também estou ligado no Fute Rio, um abraço. FuteRio.net. Grande Joel, sempre sintonizado aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro, assim como toda essa galera que vem aqui junto conosco, como o Daniel Souza, o Diorda, Diorda, D-I-O-R-D-A, Diorda, aqui no Twitter. Grande nome. Pois é. Poderia estar na copinha. Pois é, né? Tem um John K. Emerson. Rapaz. John K. Emerson, que é John KF com Emerson, descobri. Essa aí é boa. É bom, né? Eu só gosto de inventar uns nomes que é brincadeira. Você vai botar o nome do seu filho assim, John KF? John K. Emerson não, mas não. Enfim. John KF? John KF também Emerson. não é legal. Emerson é nem... Emerson o Emerson vai. é o menos pior de todos. Né? Emerson vai. Mas ficar enrolando um no outro aí complica. Bom, também abraçando aqui a galera do Facebook, que tá conosco em facebook.com/FuteRio, aqui no chuvoso Rio de Janeiro, nesse finalzinho de tarde de segunda-feira. O Vitor Marques, o Clécio Novaes, está dizendo obrigado, galera do FuteRio, vocês são show. Também aqui com a gente curtindo nossa postagem, o Léo Rocha, grande Léo Rocha, homem do Valão do Barro, o Mago. Também o Anderson Domingues, o Vitor Marques, Anderson Domingues da equipe do Macaé, o volante. Exatamente, grande Anderson Domingues, um abraço, retornando a equipe na próxima rodada, já que estava suspenso no final de semana. Exatamente, e toda a nossa audiência que vai continuar ligada com a gente até às 8 da noite, são 7h27, você está no Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica voltando no tempo para fechar aqui a nossa participação na Pitadinha, voltando no tempo para o ano de 1938. No dia de 1939, valendo pelo campeonato de 38, porque isso já acontecia desde antes do meu avô, sim, verdade. Porque naquele dia, 8 de janeiro de 39, além do jogo que já falamos, tivemos também a vitória do Bangu em cima do Madureira por 2-1 lá no campo da Rua Domingos Lopes, que já não existe mais. O Bangu, que marcou com o Rodrigo e Baiano, o gol do Madureira foi de Baleiro. O Bangu jogou com Francisco, Enéas e Camarão, Pichim, Rodrigo e Leitão, Lula, Ladislau, Nadinho, Estanislau e Biduca. Entrou o Baiano. O Madureira com Alfredo, Tuíca e Cachimbo, Gringo, Paulista e Alcides, Adilson, Baleiro, Oséia, Jair Rosa Pinto e Anatólio. Os apelidos antigamente eram muito mais legais. Madureira que tinha Camarão e Lula, hein? Esse negócio agora de nome composto é muito chato isso, cara. Essa época aí que era bacana. Camarão e Lula no mesmo time. Pô, isso aí tem água aí, né? Com certeza. Olha que em Bangu, viu? Madureira 2, aliás, Bangu 2, Madureira 1, em 8 de janeiro de 1939, exato 79 anos atrás. 7h28 na Rádio Fute Rio, rápido break, na volta mais meia hora com o Fute Rio na geral, com mais opiniões, mais informação, mais debate, mais notícias. E também com o bolão do FuteRio.net para você seguir participando conosco. Siga conosco aqui em Twitter, @site FuteRio, facebook.com/FuteRio e em 997-262-997 no WhatsApp. Continue conosco na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol, fica por aí. Continue a sintonia. FuteRio.net. Aonde tiver emoção, FuteRio.net está ao seu lado. FuteRio.net. Tô ligado na melhor Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Nesta eu tô ligada.
Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Baixa ao port Futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. José Carlos Araújo. FuteRio.net é paixão por futebol. FuteRio.net. Engearc Construções é a garantia de um golaço na sua obra. Revitaliza a fachada do seu prédio, da sua empresa, da sua casa. A solução, é claro, é a Engearc, atendendo em todo o Rio de Janeiro. Faça um orçamento sem compromisso. Você vai encontrar o melhor preço e o melhor serviço. Ligue já, 2580-1334, 2580-1334 e faça um golaço na sua obra com a Engearc. É Fute Rio! Ah, é Fute Rio! Ah, é Fute Rio! Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 7h32, esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca até 8 da noite. E você sabe, né? Tá todo mundo ligado com a gente. Alô, galera do Fute Rio, aqui é o Dudu Monsanto. Eu também estou ligado com vocês para saber tudo sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. O lugar para se informar bem é aqui no futerio.net. Grande abraço. futerio.net. Valeu, grande fera, grande Dudu Monsanto, sempre sintonizado e sempre curtindo o futebol aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Mais uma vez, abraçando os amigos ligados conosco no facebook.com/futerio e que participam com a gente, dando o seu detalhe, fazendo a sua análise. Também no Twitter, @site Futerio, no WhatsApp em 997-262-997. Tá aqui junto com a gente o Marcos Paulo no Twitter, acompanhando vocês aqui. Esse ano meu Banguzão vai surpreender, pode anotar. Manda um abraço pro América, time que deixou de existir. Olha a corneta do Alvirrubro pra cima do americano. Marcos Paulo, obrigado Marcos Paulo pela participação. A galera do Bangu tá fazendo a festa, né? Com certeza. E Tem o pessoal do outro lado da poça que também. Tá por aí, né? Pois é, eles não esqueceram ainda o Arruda. O Arruda, o que agora vão lembrar da Arruda pra sempre, né? E aí, justamente no campo em que o América conseguiu aquela vitória, nos pênaltis e o título da Taça Corcovado, o América acabou perdendo pro Goitacás. Aliás, Renan, acabei parando pra pensar esses dias uma coisa que é o seguinte: desde aquele dia que o América não ganha jogo nenhum. Aquele jogo não ganhou do Audax. Não, foi antes. Não, o Audax foi depois. Foi depois? É, porque aquele jogo foi a final do turno. Ah, é verdade, foi o jogo do acesso. Exatamente. Depois mas de lá pra cá não ganhou mais depois nenhuma, do Audax foram 5 jogos e nenhuma um vitória. Um empate apenas. E foi contra o Goitacás lá no Arizão na decisão. Exatamente. 4 derrotas e um empate. Exatamente. Nos 5 jogos. Exatamente. Uma das piores sequências recentes do América, né? Bem lembrado. Eu acho que o início do segundo turno de 2014, né? Foi muito ruim. Até o primeiro turno mesmo, é que o América tem WO e jogos assim que ele pega algumas equipes muito fracas e dá uma reagida e até se classifica em primeiro do grupo. Mas aquele início foi muito ruim também. Eu não sei se teve uma outra sequência pior. Até mesmo. Não, deve ter tido a sequência pior, mas recentemente. Foi quando que a equipe acabou levando de
9-0 do Vasco. Foi 2011. Aquele ano também o América ganhou, acho que um jogo ou dois no máximo. É, teve uma sequência muito ruim. Mas é uma das piores dos últimos anos, sem dúvida. Com certeza. Vou até parar para dar uma olhada nisso aí depois, ajudar o Renan Mafra aí nessa pauta especial para o site Futigui. Se o América fizer a parte dele quarta-feira ganhando o Macaé, pode acabar com essa série. E aí a gente nem tem que fazer mais nada. Abraçando aqui o Matheus Silva, tá falando, e o Léo Rocha, volta para América? Não, pelo que já trouxe o Renan Mafra, não tem volta para o Mago do Valão do Bar. Mas chamar de Mago o pessoal fica zangado também, né? Sangue Mago, que absurdo, Mago! O Mago joga, o futebol some, jogou muita bola contra o Goitacás agora. Abraçando também aqui no Facebook o José Moraes, o Reginaldo Pimenta e toda a nossa audiência aqui sintonizada junto com Reginaldo Pimenta? Tá com a gente aqui. Tá aqui então, no Facebook. Um forte abraço pra ele, que volta e meia ele ajuda também a gente com as fotos dele maravilhosas. Nosso excelente de colaboradores. Grande fera aqui no FuteRio.net. 7h35 aqui na Rádio Fute Rio. É hora de falarmos do Mecão. Tá chegando o América aqui na Rádio Fute Rio. A crise parece que não tem fim, mas as notícias também não. E é hora de sabermos as últimas do América aqui na Rádio Fute Rio. Vem de torcer, torcer, torcer. Vem de torcer até morrer, morrer, morrer. Pois a torcida americana é toda assim. A começar por mim. A cor do pai campeão é cor do nosso coração. Em nossos dias de emoção. Toda a torcida. É o América chegando aqui na Rádio Fute Rio e perdendo pro Goitacás. Como é que pode? Aos 44. A crise do América. Olha, eu vou falar um negócio pra você. A gente fala, parece loucura, parece brincadeira, mas o América tinha tudo pra fazer uma seletiva tranquila. Tinha tudo pra navegar em mares tranquilos esse ano. Se bem que tranquilidade em seletiva não dá pra falar que é tranquilidade. Mas olha, o time foi montado com antecedência, começou a treinar com antecedência, reforçou-se após o vice-campeonato da segundona, reforçou-se melhor que o Goitacás, que foi campeão. Começou a sua preparação com tanta coisa que parecia ser positiva. Tínhamos uma esperança no América. Tínhamos uma expectativa de que pudesse fazer um bom trabalho. O torcedor tinha essa expectativa. Parecia que a lua de mel tinha voltado. E aí, 3 jogos e 3 derrotas. Tem uma caveira de burro enterrada no Giolite Coutinho, Renan Mafra, que não é possível. Complicado, rapaz. Complicado porque o América, como você bem lembrou, esse retrospecto recente é péssimo para a equipe. Desde quando conseguiu acesso, venceu o Audax, né? Chegou ao acesso, a equipe não venceu mais. E aí todos os jogos de lá pra cá foi apenas um empate, foi na final contra o Goitacás, o segundo jogo da final, que cá pra nós, o América até perdeu muitos gols, poderia ter vencido aquele jogo, ter saído campeão, mas depois o América, depois e antes, né, porque também perdeu o primeiro jogo da final para o Goitacás, não conseguiu mais vitórias. Então a situação do América é bem ruim. E o que me preocupa é, assim, eu cheguei a falar, eu acho que o América dominou o jogo contra o Bom Sucesso. Não foi competente para fazer o gol. Contra o Resende me assustou o América de uma maneira total. O Resende dominou inteiramente a partida. Eu achei que foi um achado, um acaso, a virada do América. Mas ainda assim levou o gol até no azar, né? Sim, mas o time não foi bem. E contra o Goitacás jogou bem o segundo tempo, porque o primeiro não jogou absolutamente nada. E mesmo assim perdeu o jogo. Então eu acho que o Duílio vai ter muito trabalho aí nesse seu retorno ao América. Já fez seu primeiro treino hoje à tarde no Giolite Coutinho. Vai precisar mexer bastante com os brios dos jogadores para tentar uma reação. O América que realmente tem 3 derrotas em 3 jogos e agora vai ter que pensar de fato no grupo X, Burger. Enfrentando o Macaé nesse meio de semana, vai ter aí o seu próximo desafio. E obviamente que o clima já vai ser dos piores, porque vai jogar em Friburgo, num jogo que já não vale nada pra ele, e tendo que pensar unicamente no grupo da morte. Obviamente que pro América é muito pior cair pra segunda divisão de novo. Mas como colocar a cabeça no lugar para conseguir dar essa volta por cima e chegar aí, quem sabe, a coisa mais positiva, que a essa altura é simplesmente não cair. E um complicador, né? O Macaé também precisando da vitória para ficar
não vou dizer praticamente, mas... Mas agora pro América não serve de nada, né, Bom? Não, mas sim, mas... Tropeçar, agora talvez é tentar levar uma moral exatamente pro Grupo X. E aí, ano passado, por exemplo, o Bom Sucesso não conseguiu essa moral na fase preliminar. O Bom Sucesso não ganhou na seletiva. E o Bom Sucesso começou perdendo o Grupo X, que foi a declaração... Jogo do Sabão, né? Não, ele perde no Grupo X, que eu tô falando, do ano passado. Sim. E aí tem... mas o Sabão, quando na Cabo Friense, ele estreia fazendo gol. É nesse jogo, se eu não me engano. Aí eu não, ele o Sabão já tinha estreado. Eu não sei se ele faz... O Sabão no primeiro jogo contra o Tigres, isso na fase preliminar ainda, tem aquele lance que ele tenta imitar o Ozil, mas só que chuta em cima do zagueiro. É verdade, bem lembrando. E aí, o Bom Sucesso só veio começar a reação a partir da segunda rodada do Grupo X, que é onde entra o Duílio, que teve a famosa declaração do dirigente do Bom Sucesso, agora não me recordo o nome. José do Egito. Como esquecer o nome de José do Egito? Os 10 mandamentos. José acabou falando que nem Guardiola dava chance, dava jeito no Bom Sucesso. Nem Guardiola dava jeito. Até que o Guardiola do Brasil deu. Duiliola deu jeito. Duilio. E os jogadores do Bom Sucesso ironizaram cantando PQP. O Duílio é o Guardiola do Brasil. Será que vai ser Guardiola de novo no América? Ele é ídolo, é um jogador querido, é um antigo jogador querido, um técnico que já fez um trabalho digno em outras alturas, não conseguiu subir com o América em 2013, mas é um técnico que conhece o clube. Será que realmente é uma boa escolha, ô Burger? Olha, já tiveram tantos ídolos lá no América e botaram ele na cruz. Será que é mais um que vai ser crucificado? Enfim, é complicado. A torcida do América está muito machucada nesses últimos anos, nessa última década, então e a pressão que o Duílio vai receber, esse Grupo X vai ser assim imenso, e a torcida com certeza vai esquecer o ídolo e vai botar pressão pra cima do Duílio, né? Agora, é o que a gente falava antes do programa, Grupo X é uma coisa diferente de seletiva, porque se a seletiva é uma coisa de tiro curto, tudo bem, o Grupo X tem uma rodada a mais, mas ele se arrasta mais do que a seletiva. São jogos mais espaçados, e a própria dinâmica, a própria... como é que eu posso dizer? O próprio entendimento do que é o campeonato, a própria atmosfera do campeonato, que na verdade não é um campeonato, é simplesmente uma luta contra o rebaixamento, mas uma disputa em que tudo o que vale é não cair para a segunda divisão e ainda assim ter um passaporte carimbado para a seletiva do outro ano. Quer dizer, então é uma coisa com muito mais cara de calvário e de via crucis do que a própria seletiva. É complicado. Porque você sabe que pode passar por tudo isso no ano que vem de novo. Pois é. Então, até estamos vendo as duas equipes que, na verdade, não caíram e nem subiram no ano passado, aí brigando pra ver quem vai ficar, brigando na verdade para chegar na fase principal. Mas não sabemos ainda se de fato... teremos aí uma oportunidade de ver Bom Sucesso Cabo Friense. Estão bem, só uma mas pergunta, ainda não garantido. Quantos pontos ficaram os dois times que ficou naquela água de salsicha? Quantos pontos eles fizeram? Porque dois vão, sim, dois caem e dois ficam ali no meio. Não, formação. Ih, calma lá, pera aí. Parem as máquinas? Olha, eu acho que podem parar porque rapidamente, algo novo. Então às 7h43, informação com Renan Mafra aqui no Futinho na Geral. Vê lá o que você vai falar, hein? Olha só, teve hoje um arbitral na federação, onde ficou decidido o preço dos ingressos. Ele foi realizado na tarde dessa segunda-feira. Tivemos presidente, representantes dos clubes. E sabe o que vai acontecer no Campeonato Carioca? Não, e tenho medo de saber. Aumento do número de substituições. Os clubes agora, as equipes poderão fazer 5 alterações, mais ou menos nos moldes da Copinha. Copinha são 6, mas poderão ser 5 alterações. Só que o treinador só pode fazer as alterações em 3 paradas. Não tem aquela situação, vou fazer a cera aqui, cai um jogador, aí entra outro. Não, ele pode fazer as alterações em 3 paradas. Outra novidade que, como foi diferente no ano passado, e isso... Essa é engraçada, Andressa, porque vai depender de como que é o banco de reservas do estádio. A federação liberou até 12 jogadores no banco de reservas, como já acontece no do Campeonato Brasileiro. Só que, se for aquele estádio mais acanhado,
só dá 7 jogadores, não poderemos ter os 12 jogadores no banco de reserva. Já pensou, rapaz? Isso pode acontecer, né? Sim. Eu vou falar, eu não gostei muito não. Entendo que há um desgaste físico. Olha só, mas desgaste físico há 80 anos eu e sempre foi concordo assim. com os 12 jogadores, porque hoje isso aí não é só no Campeonato Brasileiro. Vai ter elenco que não vai ter 23. Sim, mas você tem... Ah, não tem 23. Aí é um problema do seu clube não ter. Você tem a possibilidade, você leva os 23. Que aí você... Ah, eu tenho 2 laterais direitos, você pode ter um se machucar e entrar. Mas agora, 5 alterações, eu acho que na base é válido. Mas profissionalmente, isso aí eu não concordei muito não. É invencionice que eu acho que vai custar caro pra galera que tenta defender o próprio Campeonato Carioca, no caso nós. De falarmos que o Campeonato Carioca é importante, que tem que acontecer, tem que ser melhor pensado, melhor organizado. A pessoa vem com umas invenções dessa aí. Eu não gostei, posso estar errado. Pode ser que chegue lá na frente e mostre uma coisa... Eu não gostei também não. Se pode mostrar uma coisa bastante útil na frente, mas eu não gostei não. Aí depois o pessoal fica querendo falar que o Campeonato Carioca não serve pra nada, vão acabar tendo as suas razões. Eu vou continuar discordando, mas infelizmente o pessoal tá tendo cada vez mais motivos pra isso. Bom, respondendo a pergunta do Burger, então, voltando ao assunto aqui às 7h45, os times que ficaram na zona d'água de salsicha no último grupo da morte foram a Cabo Friense com 16 pontos, porque foi de baseada, e o Bom Sucesso com 8, escapou. Caíram o Campos com 6 e o Tigres com 2. Então, teoricamente, aqui a gente não pode falar muito em 8, porque a Cabo Friense já tinha aberto muito, então fica um pouco descaracterizado. Mas vamos botar com 8, não é garantido o time não cair, mas é uma boa possibilidade. Talvez seja um número mágico para os times que jogam grupo X, 8 pontos para não cair. São quantos? São 4, né? São 6 rodadas. São 6 rodadas. 6 jogos. Ganhando 2 e empatando 2. Ou ganhando 3 de uma vez. Dá. Então é 8 pontos. Dá pra salvar. É teoricamente um número mágico, né? Para conseguir escapar do rebaixamento para a segunda divisão. Lembrando que essa queda já acontece para o próprio ano de 2018, para a segundona, que está marcada para o mês de maio. Abraçando aqui também junto conosco no Twitter o Wesley Menezes, o Marcos Paulo, aqui todos conosco participando dentro do nosso Fute Rio na geral, no programa que é debate e informação do futebol carioca até as 8 da noite. São agora 7h47, você mais uma vez junto com a gente dentro da cobertura mais completa do futebol carioca, assim como toda a nossa audiência que vem aqui junto conosco. Mandar um abraço rapidinho, sabe pra quem? Quem pendurou as chuteiras? Rafael de Maria, rapaz, vou mandar um abraço pra ele aí que... Que loucura, em 28 anos o nosso Rafael de Maria anunciando a aposentadoria, né? É verdade, cara. Sinceramente, não acreditei muito nessa aposentadoria e torço para que ele volte atrás, né? Porque ele ainda tem muita bola. O Rafael de Maria, num Arte Sul bem limitado no ano passado, foi um dos artilheiros da competição. E só não foi mais longe que antes do fim da competição ele deixou o Arte Sul. Fez uma grande dupla com o Nelinho. Exatamente. No próprio São Pedro, ele é diferenciado. São Cristóvão. E esse ano ele acabou não tendo muitas oportunidades no Itaboraí. Tem aí o Edu, teve outros jogadores de qualidade na equipe do Itaboraí, mas é um jogador que faz uma diferença enorme. Então eu torço para que o Rafael de Maria continue aí brilhando nos gramados do Rio de Janeiro. Pois é, Rafael de Maria parece que estava com um problema familiar, né? Até por isso que tinha decidido realmente dar uma parada na carreira. A gente torce para que seja momentânea, mas evidentemente respeita a decisão do nosso Dima e torce para que ele volte bem ao convívio da família, possa ter aí um conforto. E como disse o Cláudio Burger, um abraço então para o homem lá de São Pedro da Aldeia, e que surgiu no São Pedro junto com o Rude. Na verdade o Rude já tinha surgido no Itaboraí anos antes, né? Mas surgiu junto com o Ulisses também, jogador do São Pedro, jogando naquele time com o Felipe Araújo, que esse ano teve no Resende. Tinha uma bela equipe lá da região dos Lagos. Sabe quem era o técnico? Gilson Gênio. Exatamente. Verdade, saudoso Gilson Gênio foi técnico daquele São Pedro que quase subiu, ficou nos pênaltis pro Mangaratibense. Naquele maravilhoso regulamento. Foi 2-0, 2-1, foi pros pênaltis, quer dizer, isso não existe, mas enfim, né? Vida que segue. Vai fazer o quê? 7 horas mais 49 minutos, 7h49, aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro.
Já fazendo um panorama para a próxima rodada da seletiva, Cláudio Burger. Como dissemos, teremos aí jogos todos na quarta-feira, 2 em simultâneo. Estaremos na Rádio Fute Rio com Bom Sucesso e Cabo Friense lá em Saquarema, mas também teremos à tarde no Eduardo Guinle, Macaé e América. E à noite no Arizão, Goitacás e Resende. Todos os jogos valendo alguma coisa, e 2 deles, os jogos entre Bom Sucesso, Cabo Friense, Goitacás e Resende, confrontos diretos. Bom Sucesso e Cabo Friense, quem ganhar tá praticamente dentro, e Goitacás e Resende, quem perder já vai dizer adeus. Então é uma rodada que pro Macaé, teoricamente, é mais fácil. Mas o Resende desesperado, o Goitacás também querendo brigar, e a Cabo Friense querendo resolver logo essa situação para chegar na última rodada tranquila, porque vai jogar também fora de casa. Então briga de foice, né? Então, analisando, só quem tem uma parada mais tranquila é o Macaé. Agora, esse Goitacás e Resende no Arizão, Burger, é um jogo que me chama a atenção pelo seguinte: o Goitacás voltou pro campeonato, ganhando mais essa contra o Resende, ele entra na última rodada, talvez até, se os resultados ajudarem, dentro do G2. É difícil acontecer, mas pode acontecer. E mesmo que não aconteça, entra com chances na última rodada, e aí pode acontecer qualquer coisa. O Resende talvez seja a grande decepção, porque tem a defesa mais vazada dessa seletiva, 9 gols em 3 jogos. Eu falei com o Renan Mafra que eu não colocava mais o Resende no balaio dos times classificados, porque com 9 gols sofridos até agora é muito difícil que consiga reagir. É por aí? É por aí, porque reverter num campeonato de tiro curto e de mata é muito difícil. Então, e que parada difícil pro Resende. Jogar no Arizão, num jogo decisivo, aquela torcida lá, parceiro, não vai deixar barato. Então, o Goitacás tem uma missão assim, não digo tranquila, mas bem encaminhada. Agora, Renan Mafra, ainda em Goitacás e Resende, torcer pra diretoria do Goitacás dar uma baixada no preço dos ingressos, né? Foi uma promoção. Segundo a diretoria, não sei se... acho que botaram 20 reais. Não, tá 20 reais o preço e meia entrada 10 reais. É 10 reais. Mas então... aí que tá, o pessoal fala, mas quem tem 10 tem 20. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que ainda mais início de ano, tem 13º de muita gente que nem PVA, escola, enfim. A gente sabe que dinheiro faz diferença. O aumento não deixa de ser o dobro, entendeu? Não é porque é 20 reais porque a gente pode pagar que 10 não seja melhor. É melhor 10 do que 20. E se botar 10 reais, eu acho que a galera vai chegar junto, porque é um horário bom, é 8 horas, é um jogo importante, o Goitacás está em ascensão. Não é uma boa de repente a diretoria, ou não era uma oportunidade boa para a diretoria de repente pensar nisso, para o Goitacás ter um aliado a mais, e a gente sabe que essa torcida é muito aliada do Goitacás. Com certeza. Então eu acho que seria uma boa oportunidade sim, Andrés. Mas é aquela situação, né? Depende muito do que interessa ao clube. Eu acho fazer uma casadinha, né? Eu também acho que era uma boa. Eu acho que era uma boa. 2 ingressos aí, 30 reais. Pronto, vai você e acompanhante 30. Ou 25, sei lá. Que aí vão 2 pessoas, fica aquela coisa lá e tal, de boa. Vai com a camisa do Goitacás, tem 50% de desconto. Ou 20 põe 2, cara. Pois é, então... Aí é justo, cara, porque fica 10 e 10, enfim. Né? Exato, aí fica realmente um pouco mais justo com o bolso da galera mais humilde, que a gente sabe que compõe aí a maioria das arquibancadas do estádio ali de Oliveira e Souza. Mas falando de bola em campo, ô Renan, se Goitacás diante do Resende, pelo que mostrou contra o América, dá pra galera ter uma esperança, a galera alvianil, porque o Resende vem mal. O Resende, apesar de ter vencido o América, vem com a defesa tomando muitos gols. Será que essa é a chance do Goitacás chegar? Algo que não acontecia com o Resende, isso que surpreende. A equipe do Goitacás, a equipe do Resende nunca foi de levar muitos gols, e agora vem levando muitos gols. Eu acho que, por esse fato, a torcida do Goitacás pode ficar esperançosa sim por um bom resultado, e eu acho que essa vitória aos 44 minutos do segundo tempo deu muita moral pro Goita. É isso aí, o detalhe, portanto, com o nosso glorioso Renan Mafra aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Bom sucesso Cabo Friense no Neuci Resende também vai ter uma cara muito importante, né, Renan? Porque é duelo de líder contra vice-líder, já falamos disso após o final de Goitacás e América, nossa transmissão ontem na Rádio Fute Rio, mas é um jogo importante,
e é um bom sucesso em ascensão, um bom sucesso com o Sabão, que o pessoal fala um bocado. Sabão, some num jogo aqui, outro ali, primeira divisão, o cara brilha na segunda, brilha na terceira, mas numa seletiva faz diferença, pode fazer como fez, enfrentando uma Cabo Friense que até agora não perdeu. Esse é o jogo da rodada, né, Renan? Eu acho que é o jogo que todo mundo vai parar, André. Porque você pensa, o Macaé vai enfrentar o América já não quer nada, mas o pessoal vai ficar mais de olho no Macaé. Aí você pensa no Goitacás e Resende. É um jogo bom? É um jogo tenso? Mas é um jogo onde quem perder tá fora. Esse jogo não. Esse jogo aí, quem vencer, talvez o Bom Sucesso vencendo não esteja matematicamente classificado, mas vai estar muito próximo. Sim. A Cabo Friense se classifica matematicamente, que vai estar com 10 pontos, abre 4 em relação ao que vai ser mais alcançada. E não pode mais ser mais alcançada. E o empate pode deixar muitos clubes na briga. Então, todo mundo vai estar de olho nesse jogo, que foi de fato, a grande partida dessa rodada. É o jogo que poderemos ter aí, talvez, as maiores emoções por ser, como você bem lembrou, o jogo do líder e do vice-líder. Então, ficar de olho nessa partida que tem tudo para ser bem emocionante. É isso aí, são 7 horas mais 55 minutos, 7h55 da noite. Só para fechar, vou dar um pulinho aqui na capa do nosso site futerio.net, porque nós temos uma eleição em curso e que vai até a próxima sexta-feira, a eleição do Prêmio Robert, o gol mais bonito do futebol carioca em 2017. 10 concorrentes e olha, eu não me lembro, Renan Mafra, de nos últimos anos uma disputa tão equilibrada. Eu não tenho nenhuma barbada esse ano não. E viu? Olha, apesar de termos tido vários gols do meio campo, foram né, muitos golaços, né? Eu gostei demais do Vandinho. O Vandinho que pra mim foi o mais bonito. Dribla para um lado, dribla para o outro, bota na frente e quando vê o goleiro adiantado dá para cobertura. Então o gol que eu votei foi do Vandinho, foi um golaço. Eu também. Teve o golpe ali de karatê, sei lá, de taekwondo, do Léo Rocha também, que foi muito bonito. Teve o gol do Scarpa, do meio campo, do Emerson Carioca, foi um golaço também, mas o meu voto foi no do Vandinho. Bom, apenas para lembrar aqui pra galera, os nossos concorrentes aí do Prêmio Robert, o gol mais bonito do futebol carioca do ano de 2017, Gustavo Scarpa do Fluminense contra o Globo na Copa do Brasil, Lucas Paquetá pelo Flamengo contra o Madureira no Carioca, Roger do Botafogo contra o Estudiantes na Libertadores, Espinho do Americano contra o Carapebus na segundona, Léo Rocha do América contra o Gonçalense também na segundona, Emerson Carioca do Audax contra o Volta Redonda na Copa Rio, Chayenne do Bela Vista contra o Duque Caxiense na terceirona, Vandinho do Serra Macaense contra o Tigres na segundona, Sodré do São Cristóvão contra o Olaria também na segundona e Evander do Vasco da Gama contra o Santos no Brasileirão. A eleição vai até a próxima sexta-feira, 11h59. O resultado sai no dia seguinte, com, portanto, esses os candidatos a gol mais bonito do futebol carioca no ano. São grandes concorrentes, grandes gols, tem do meio campo, tem de bicicleta, tem dando chapéu no zagueiro e batendo, enfim, batendo de longe. O que não falta é golaço. E todos eles estão aqui no futerio.net para você votar quantas vezes quiser, lembrando que o Prêmio Robert já teve como vencedores o Robert, que dá nome ao prêmio em 2014, o Alan da Portuguesa em 2015 e o David do Volta Redonda em 2016. O Robert, na época que ganhou, jogava pelo Madureira e esse ano, portanto, em 2017, concorrentes das mais variadas equipes. Olha só, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Americano, América, Audax, Bela Vista, Serra Macaense, São Cristóvão e Vasco da Gama. É ou não é uma eleição democrática? E é você que escolhe quantas vezes quiser, votando até a próxima sexta-feira à noite. E nós, é claro, estaremos aqui junto com você para anunciar o vencedor, o gol mais bonito do futebol do Rio de Janeiro nessa temporada. São 7 horas mais 58 minutos. Pois é, rapaz, programa bom passa rápido, que nem futebol, que nem jogo mesmo. O tempo já passou, são 7h58 e é hora do nosso bolão do futerio.net. É o nosso suspense para trazer aí os vencedores e também quem é que foi bem na última jornada do nosso bolão do futerio.net, já antecipando também os nossos palpites para a rodada de quarta-feira. Apenas aqui trazendo o panorama, ninguém acertou América e Goitacás. Eu e Burger batemos na trave, mas os 44. O Luquinha quebrou a gente. Falamos 1-1 e o jogo foi 2-1 pro Goita com esse gol do Luquinha no final.
Cabo Friense e Macaé, eu e Burger cravamos. Falamos que ia ser 1x0 Cabo Friense, portanto 4 pontos para cada um. E em Resende, Bom Sucesso, todo mundo tomou dentro. Todo mundo falou que o Resende ia ganhar e o Bom Sucesso nos quebrou. Então eu e Burger fizemos 4 pontos e o Renan amanheceu zerado. Próxima rodada, quarta-feira, com os jogos. Vai começar a reação da para acabar seletiva. com a brincadeira. Eu de ouvi vocês. isso também lá em Saquarema. Sim. Renan Mafra começando com Você o lembra jogo de Série C e Série B2. entre Macaé e América. O seu palpite? 1x0 Macaé. 1x0 pro Macaé. Bom Sucesso e Cabo Friense. 1x1. E Goitacás e Resende. 2x0 Goitacás. Olha aí, 2x0 Goita. Palpite então do nosso Renan Mafra. Cláudio Burger, seu palpite também para o jogo entre Macaé e América, quarta-feira. 2x0 Macaé. 2x0 Macaé. Bom Sucesso, Cabo Friense. 1x2. 2x1 Cabo Friense então, né? Isso. E Goitacás e Resende. Goitacás e Resende. Lá no Arizão. 1x0 Goitacás. 1x0 Goita aposta ao Burger. Bom, eu vou... Peraí, agora sim. Eu vou no seguinte palpite. Macaé e América, 2x0 Macaé. Bom Sucesso e Cabo Friense. 1x1. E Goitacás 1x0 em cima do Resende pra galera sofrer, mas o Goitão vence. Aos 44 de novo. Só faltava, já pensou? Luquinha entra, 44 ele faz o gol. Já virou o talismã do Goitacás, Exatamente. né? Perdão. Inclusive até fui falar do Luquinha e me engasguei. Se emocionou. E fiquei emocionado. São 8 em ponto aqui na Rádio Fute Rio. Hora então do nosso destaque final aqui na cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro, dentro do nosso Fute Rio, na geral, com toda a galera ao nosso lado e junto conosco, dentro da cobertura mais completa do futebol carioca. Começando com você, Renan Mafra, a palhinha final da enciclopédia. Minha palhinha final, Andrés, vai justamente aí para os jogos que teremos nessa fase da seletiva, onde que podemos ter muitas definições já na rodada de meio de semana. Acho que agora sim teremos grandes definições. Pois é, agora realmente vai afunilando a seletiva. Cláudio Burger, seu destaque final. Quarta-feira, 10 de janeiro. Sabe quem faz aniversário? O grande rubro social de Araruama. Exato, não sou eu não, mas também sou eu, mas rubro de Araruama fazendo 100 anos. Força ao grande rubro. Exatamente. Exatamente. E amanhã, 80 anos do Arizão. Rapaz, 9 de janeiro de 38. É o dia do fico. É verdade, inaugurado o estádio da cidade. Então, parabéns ao Arizão. É isso aí. Burger, abraço e até sexta-feira. Renan, abraço até sexta, hein? Abraço. Esse Renan Mafra e Cláudio Burger que estiveram comigo dentro do Fute Rio na geral de hoje, aqui em futerio.net. 8h02 da noite, em ponto, eu sou o Gabriel Andreso, sem nada mais a ser noticiado aqui no Fute Rio na geral, agradecendo muito pela sua audiência, pelo seu carinho, por você estar com a gente até agora, dentro do nosso futerio.net, e é claro, prometendo voltar quarta-feira com Bom Sucesso e Cabo Friense, jogão lá em Saquarema, definindo a seletiva, penúltima rodada, todos os jogos em tempo real no Placar Fute Rio, e é claro, sexta-feira que vem, ou nessa sexta-feira, com mais um Fute Rio na geral das 6 às 8, sempre em nome de Furna, 60 anos, energia que se renova dia após dia, e Criativos Design e Comunicação com criatividade, além de Engeaf Construções. Ligue 25801334. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A todos uma boa noite, uma excelente sequência de segunda-feira, boa semana e um grande abraço de gol. Da minha parte eu digo, partiu Fute Rio, partiu Brasil, até sexta, às 6. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.